Salve, salve, galerinha! Tudo certinho por aí? Espero que sim, espero que você esteja muito bem aí pelo outro lado da tela. Vamos começar então mais uma aulinha falando sobre os livros de literatura da Federal, abordando aí as duas últimas obras que haviam faltado, beleza? O livro das Semelhanças, da grandiosa Ana Maria Marques, e também, é claro, o livro de contos aí, Sagarana, do João Guimarães Rosa, grande escritor da terceira geração modernista no Brasil, beleza? Então, bora lá, galerinha! Bom, moçada, vamos começar então aqui pelo livro, certo? O livro das Semelhanças, bacana, que é uma obra mais curta, né? Mais breve aí, certo? Embora, obviamente, não seja um livro curto, pequenininho, ele é um livro, né, extenso, ali tem as suas quase 200 páginas ali, né? Cento e poucas páginas, mas é um livro de poesias e, portanto, tem uma linguagem mais acessível, na verdade, tem aí uma temática mais tranquila de se trabalhar, com certeza um livro mais acessível aí para você entender e interpretar, indubitavelmente, né, galerinha, se dar bem aí na prova da Federal, legal? Bom, em relação ao livro das Semelhanças, primeira coisa que é legal a gente falar, certo, é lembrar aqui quais são as obras da Federal do Paraná, certo? Já abordamos lá o romance Casa de Pensão, do Luiz Azevedo, falamos também do Morte de Vida Severina, poema dramático do grandioso João Cabral de Melo Neto, abordamos aí o Nove Noites, do Bernardo Carvalho, grande romance da literatura brasileira também contemporânea, né, assim como o livro das Semelhanças, falamos lá do Uruguai, do Basílio da Gama, grande livro também do arcadismo no Brasil, né, galera, que tem aí uma pegada mais épica, tem tudo a ver aí com o índio, aquele lance de exaltação do caráter nativista nacional. Falamos da obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, lembrando que é um diário, ou seja, um livro que tem um apelo não apenas ficcional, não apenas real, mas acima de tudo um apelo muito sistemático em relação à sociedade brasileira atual, né? E também abordamos lá Últimos Cantos, livro de poesias do grandioso Gonçalves Dias, um dos mais importantes, mais famosos e conhecidos poetas aí da literatura brasileira lá do século XIX, dentro do romantismo. Então faltaram aí o livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques, e também Sagarana, do João Guimarães Rosa, legal? Bom, falaremos primeiro então, como disse você, do livro das Semelhanças, galera, certo? Livro esse aí que foi escrito pela Ana Martins Marques no ano de 2015. Tá certo? Então ele é bem recente, comparando aí, a gente tá em 2023 aí, certo? Então é um livro mais atual. É uma obra, além de tudo, mais do que ser apenas mais atual, né? É uma obra que está muito próxima, certo? Do ponto de vista temático, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da própria concepção literária, certo? Da nossa realidade e da nossa sociedade. Então é super importante você entender certinho quem é a Ana Martins Marques, que tipo de texto ela produz, quem são as outras pessoas que produzem textos parecidos com o dela, legal? É bem bacana você fazer essa ponte para entender certinho o que ela escreve, entendeu? E como é que ela se circunscreve dentro daquilo que a gente convencionou chamar aí de pós-modernismo, galera, que é esse período literário do qual faz parte a grandiosa Ana Martins Marques. Bacana? Bom, vamos dar uma olhadinha então, primeiramente nessa reflexão aí de quem é a Ana Martins Marques na fila do pão, beleza? Galera, ela pertence àquilo que eu chamo de uma tendência contemporânea na poesia brasileira, tá legal? A maior parte dos textos poéticos na atualidade são feitos por mulheres, certo? As poetas, no geral, são mulheres. Há mais homens escrevendo contos, romances e tal, mas a poesia é quase que dominada ali exclusivamente por mulheres. Obviamente, há também muitos homens escrevendo poesia, mas os mais importantes, relevantes, sobressalentes textos que aparecem na literatura contemporânea advêm aí, né, galerinha, da literatura feminina, legal? Dito isso, ó, é super importante que você entenda, cara, certo? Quais são, então, né, essas mulheres aí, ó. A gente tem a Alice Santana, a Angélica Freitas, a Bruna Beber, a Laura Liuzzi, a Maria Rezende, a Cristiane Sobral, a famigerada Conceição Evaristo, que inclusive está catalogada no vestibular da PUC do Paraná, porém com um romance, né, o Ponciá Vivêncio. Então a ideia a literatura contemporânea tem essa tendência desse olhar feminino, sabe? Da temática feminina, inclusive dentro da poesia também. Não apenas feminina, mas feminista, sabe? De conquistar espaço, de se fazer visível, né? De se desinvisibilizar em relação à sociedade paternalista, infelizmente, naquela que a gente está inserido ainda hoje. Então ela se circunscreve, galera, nesse, digamos assim, ambiente, né? Poético e poemático, do qual faz parte uma infinidade de outras grandes mulheres também na literatura, né, contemporânea. Bacana? A literatura dela, assim como dessas outras grandes mulheres que a gente citou anteriormente, é uma literatura experimental, é uma literatura inovadora, ela também é extremamente insólita, ou seja, ela faz metáforas que às vezes são estranhas, você fala, caramba, o que ela quis dizer aqui e tal, né? Então são metáforas que tiram do senso comum, da zona de conforto, é uma obra extremamente metafórica, ela usa muito a metáfora quase que como uma, sabe, outra pele ali, certo? Para criar
bacana, textos, né? Isso não acontece muito na literatura da Ana Martins Marques, mas outras escritoras como essas aí acima, como a Angélica Freitas, por exemplo, a Bruna Beber, né, fazem uso mais dessa poesia visual, lembrando um pouco ali o concretismo. Mas, acima de tudo, galera, é uma poesia que desestrutura as formalidades. Isto é, a Ana Martins Marques não está preocupada com técnicas poemáticas muito elaboradas, tipo sonetos, tá ligado? Aquelas formas fixas da poesia, rimas super, né, enfim, ali densas, ou então metrificações. É claro, vão acontecer o uso de algumas técnicas, aliterações e assonâncias, que são repetições de vogais e consoantes, né? A questão do enjambamã, que é aquele verso que termina, uma palavra que termina o verso, meio que começa do outro verso também, né? Como se os versos estivessem conectados, bacana? Ela vai utilizar, né, algumas técnicas aí, bacana? Bom, gente, ela escreveu o livro A Vida Submarina, que é o primeiro livro dela, é muito famoso, ela ganhou vários prêmios, né, com essa obra. Escreveu um livro chamado Da Arte das Armadilhas, que eu acho que é um dos mais conhecidos livros dela, muito bom, por sinal, né? E o último livro que ela escreveu foi esse aí, ó, Risca Esta Palavra, certo? Né? Então o livro das semelhanças, ele tá no meio aí, né, certo? De toda essa grande literatura que essa, né, enfim, moça aí jovem, né, veja pela foto lá, ela é professora na Universidade Federal de Minas Gerais, ela é doutora em literatura comparada, ou seja, uma mulher que tem uma intelectualidade, né, um conhecimento literário inenarravelmente significativo, mas acima de tudo é uma grande escritora e ela vai então apenas se filiar também a essa tendência da literatura contemporânea, que é não ligar muito para a tendência da literatura contemporânea na poesia, claro, né? Não ligar muito para formas, não ligar muito para essa questão estruturalista e falar bastante de temáticas metafóricas, metapoéticas e, acima de tudo, femininas, legal? Dito isso aí, então, ó, vamos tentar entender o estilo dela, legal? Gente, o estilo da literatura escrita pela Ana Martins Marques está associado à literatura pós-moderna, legal? E nessa literatura pós-moderna, como diria aí o Ferreira Goulart, né, grande poeta que já faleceu aí, infelizmente, né, na literatura brasileira, essa literatura pós-moderna tenta fazer um atrito, certo, de linguagens para, nesse atrito, criar uma nova forma de se expressar. É muito comum a gente pensar que a poesia, ela precisa usar uma linguagem mais elaborada, mais técnica, quase artística, para produzir os seus textos. Mas os poetas contemporâneos criticam essa visão, né? Eles falam que não, que na realidade a linguagem do dia a dia, a linguagem cotidiana, como diria o Manuel de Barros, as palavras que a gente suja, que a gente esfrega no chão, que a gente utiliza, né, de formas das mais variadas, seriam essas expressões que a gente deveria utilizar dentro do ambiente poético, justamente por conta delas terem maior apelo junto ao leitor. E, de fato, é o que acontece. O livro das semelhanças, embora seja um livro curtinho, ele é um livro muito denso, né? Ele é um livro bastante caudaloso, que tem camadas de significado. Por outro lado, não é um livro complexo, né? Ele não é um livro difícil de ler, de entender e de interpretar. Bacana? Então, esses textos, né, da literatura contemporânea, do qual faz parte a Ana Martins Marques, eles subvertem, galera, a lógica, certo? Eles vão contra a ideia de logicidade, contra a ideia da tradição poemática, entendeu? Eles não querem fazer uma ideia de continuidade, sacou? Eles querem promover a quebra, a fragmentação, a releitura, a ressemantização, olha que bonita essa palavra, né? A ressignificação do que é a própria concepção do que seja um poema. Então, por isso mesmo, a própria reflexão sobre o poema em geral, a metapoesia, ou seja, metapoesia é uma derivação, uma corruptela aí, galera, da palavra metalinguagem, certo? Que serve para dirimir aí quaisquer dúvidas que possam existir em relação a usar a linguagem para significar ela mesma. Então, um poema que é metapoético, ele vai escrever-se, certo? Sobre si mesmo, digamos assim. Ou seja, o tema do poema, a própria forma, a própria, digamos assim, né, enfim, poeticidade, liricidade que aparece no texto, ela tem a ver, certo, com o poema em si. E é o que vai acontecer nesse livro. O título dele já deixa isso claro. O Livro das Semelhanças, certo? No título do livro existe a palavra livro, que já ressalta, já salta aos olhos, né, essa visão metapoética. Legal? Já dando um spoiler aqui, né? O livro é dividido em algumas partes e em todas elas você vai encontrar, né, no Livro das Semelhanças, metapoemas, beleza? Esses metapoemas, galera, além de refletir o ato de escrever, né, enfim, a própria composição, a organização do livro, o papel de nós, leitores, em relação à recepção dessas obras e desses textos todos, vai se refletir principalmente sobre a própria função do texto poemático, ou seja, para que serve poesia numa sociedade que é tão imagética quanto a nossa? Para que serve o texto poemático, já que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Para que eu quero ler um texto poemático se eu posso ver um vídeo no TikTok, entende? É um pouco essa reflexão que eu vejo acontecer no livro não no livro, mas nos livros, na obra, no geral, da Ana Martins Marques. Ela quer mostrar que sim, a palavra tem uma importância, uma relevância enorme. É aquele famoso poema do Drummond, Procura de Poesia,
né? Ele fala lá que as palavras têm 1000 faces, né? Sob a única face ali e tal. Então é essa a ideia. Ela quer mostrar não apenas a polissemia, a multiplicidade de sentidos, mas acima de tudo, que o texto ele pode ser lido de diferentes maneiras, entendeu? E essas interpretações é que aumentam, que salientam, que engrandecem o teu conhecimento de mundo e a tua capacidade de interpretação. Legal? Então os textos dela, galera, são extremamente reflexivos, intermediáticos, isso é, fazem reflexões com outros elementos. Ela vai citar, por exemplo, a fotografia, tem uma parte do livro que chama cartografia, né, mapas e tal, imagens, ou seja, ela vai meio que dialogar com outras coisas, né? E esse diálogo do leitor com o poeta, né, do leitor com o eu lírico, é essencial para criar essas pontes de significado. Bacana? Então a Federal pode cobrar muito isso, certo? Essa questão assim de como um poeminha curtinho, por exemplo, ele pode ter tanto significado, né? Como é que ele pode aprofundar tantas questões e fazer tantas reflexões. O Paulo Leminski, lá na década de 1980 e tal, já fazia isso. A Ana Cristina César, o Torquato Neto, o Chacal, grandes poetas ali daquilo que se convencionou chamar de poesia marginal, já faziam algo parecido. Então a Ana Martins Marques, ela entra meio que nessa, né, esfera aí, nessa tendência de significados, beleza? Bom, entendeu o estilo dela, soube quem ela é, bora então agora, né, trocar uma ideia sobre o livro, né, galera? O livro das semelhanças. Como eu disse a você, a obra foi publicada lá em 2015, pertence, portanto, não apenas à literatura contemporânea, mas é muito próximo, certo? Tem muito eco ainda daquilo que tem acontecido na nossa atualidade, legal? O livro, galera, é dividido em 4 partes, tá legal? Olha aí, ó, tem 1, 2, 3, 4 partes. A primeira das partes chama-se justamente livro, certo? Como se o livro das semelhanças, né, tivesse aí a parte livro, massa, colocada dentro dele. Nessa primeira parte, como o nome já deixa, né, bem evidente, como o nome já denuncia, nós teremos metapoemas, isto é, teremos textos poemáticos, legal, que abordam o próprio texto em si, a própria poesia, inclusive no título dos poemas, né, ela vai fazer isso. A segunda parte, que é um pouco menor, legal, as partes do meio ali são as menores do livro, né? Cartografias e visitas ao lugar comum, legal? Nessa parte de cartografia a gente tem 10 poeminhas só que eles são poemas um pouquinho mais longos. E são poemas mais líricos, né? Mais sentimentais. Ela vai falar muito sobre o amor, né? E tal, sobre o descobrimento dos sentimentos e assim por diante. Na terceira parte, visitas ao lugar comum, a gente tem 14 micropoemas, ou seja, são poemas bem curtinhos mesmo, assim, no máximo com 10 ou 15 versinhos ali, legal? E são trivialidades, geralmente ela parte de uma frase feita, sabe aquelas frases de ditado popular, assim, tipo, sei lá, né, pensar, né, enfim, usar a cabeça, sabe, pensar, né, dar à luz, entendeu? Essas palavras que são frases feitas, né, por isso visitas ao lugar comum, né, clichês, frases feitas, e ela parte dessas frases feitas para desestruturá-las, desconstruí-las. E claro, o último trecho chama-se, né, o livro das semelhanças, legal? Que já traz essa palavra em si, né, semelhança, ou seja, semelhança com as outras partes. É como se ela viesse preparando o terreno para daí na última parte, que é a mais extensa do livro, ela pudesse aprofundar reflexões aí acerca de cada um dos textos ali trabalhados, legal? Gente, os textos dela, em todo o livro, né, são extremamente minimalistas, ou seja, são bem pequenininhos. O maior poema do livro, ou talvez um dos maiores, é justamente o poema título, certo? O poema que se chama o Livro das Semelhanças. Ele tem ali uma página e meia, né, no livro e tal, né, enfim, então ele é um pouco maior, mas o restante é tudo pequenininho, 3 versos, 4 versos, 8 versos, entende? São textos bem pequenos, legal? A linguagem dela é bem coloquial, assim como é comum na linguagem, né, enfim, das poesias da atualidade, certo? Todos os grandes poetas contemporâneos utilizam essa linguagem mais coloquializada. Ela faz bastantes metáforas, elas são bem sólidas, né, galera? Metáforas que às vezes você fica, não faz sentido, ela te tira dessa zona de conforto e faz com que a metáfora atinja um significado, tenha uma proporção, né, maior, legal? E, claro, ela vai, né, enfim, subverter a semântica da língua, ou seja, ela vai fazer comparações que são estranhas, que soam insólitas, como eu te falei antes, beiram até mesmo, às vezes, o surrealismo. Ela cria poesia, liricidade, poeticidade, sabe? Esse caráter de sentimentalidade através de coisas que, às vezes, são banais, triviais, como a gente falou antes. Mas isso é bem característico também da pós-modernidade. Legal? Bom, com essas ideias em mente, vamos então trocar uma ideia agora, certo, sobre cada uma das partes do livro aí, começando, é claro, pela primeira delas, a que se chama livro. Bacana? Gente, nessa primeira parte nós temos 20 poeminhas ao todo, tá legal? E eles são metapoemas, ou seja, são poemas que falam sobre o ato de escrever um livro, né? Então, esse ato de produzir um livro, desde a capa, passando pela dedicatória, pela epígrafe, pelo índice, né? Enfim, tudo isso ela vai usar como tema poemático.
Legal? Ela vai escrever sobre o ato de escrever um livro, entende? Aí você vai me perguntar, mas por que raios ela escreve isso, né? Por que ela faz isso? Porque a própria poesia em si, numa sociedade como a nossa, que perdeu muito a sua capacidade de se interpretar, de se descobrir, né? De ter essa auto, digamos assim, análise, é importante que a gente reflita sobre o que é de fato a poesia. Bacana? O que ela significa, quais são os atos, né? Enfim, que ela traz para nós leitores. Nesse sentido, antes de iniciar essa primeira parte, ou seja, antes da parte escrita livro, certo? Existe um poema. Quem sabe, não é mesmo, uma epígrafe? Dá para dizer que é um poema epígrafe. É tipo aquela cena inicial ali que aparece num filme, né? Onde aparece uma coisa escrita na tela, meio que contextualizando ali alguma situação. Esse poeminha se chama Ideias para um Livro, legal? E de certa forma, galera, esse poema Ideias para um Livro, ele vai antecipar muito desse caráter, dessa visão metapoética que vai aparecer dentro da estrutura poemática do livro chamado, certo, o Livro das Semelhanças. Nessa antecipação, ela vai literalmente enunciar, galera, um recurso, né, um efeito discursivo que vai concretizar a palavra em livro, ou seja, esse poema chamado Ideias para um Livro, ela tem ideias, certo? Que estão aí no plano das ideias platônicas e tal, e ela concretiza essas ideias em palavras. Palavras essas que efetivamente vêm a se transformar em um livro. Então é como se ela literalmente estivesse mostrando o processo de composição, não apenas do livro dela, mas dos livros de forma geral, entende? Das poesias, massa, como se ela tivesse feito um projeto, uma arquitetura poemática ali, antecipando tudo que ela iria falar e colocando todas essas ideias no papel. Legal, né? Genial. E esse poema chamado Ideias para um Livro, gente, ele é bem curtinho, sabe? Ele é bem pequenininho. Então, olha só, esse aqui é o poeminha Ideias para um Livro. Bacana? Veja que ele é dividido ali, ó, com números romanos ali que vão de 1 até 6, perdão, né? Então, são 6 partezinhas. Como se fosse mesmo, né, essa estrutura do livro que ela escreve. Ela diz ali, ó, uma antologia de poemas escritos por personagens de romance. Uma antologia de poemas, epitáfios, né? Epitáfio é aquilo que a gente coloca geralmente na lápide da pessoa, certo? A antologia acontece depois, né, da morte, digamos assim, do livro, entende? Então é um epitáfio sempre. A antologia é sempre um epitáfio. A antologia é sempre algo feito depois que o livro não tem mais importância, digamos assim. Ó, daí ela coloca no 3, uma antologia de poemas que citem o nome dos poemas, o nome dos poetas, perdão, que os escreveram. Número 4, uma antologia de poemas que atendam às condições 2 e 3, ou seja, a ideia da recorrência, da repetição. Inclusive, essa ideia da repetição que ela coloca aqui nessa parte 4, ó, desse Ideias para um Livro, né, vai aparecer muito dentro desse livro dela, sabe, gente? A repetição de palavras, a repetição de expressões, o uso das anáforas. Legal? A anáfora, lembra que é a repetição de uma palavra no mesmo lugar da frase, né? Isso é algo muito recorrente na poesia aí da grandiosa Ana Martins Marques. E isso vai acontecer durante o livro como um todo, principalmente na parte que dá título, né, à obra lá, o Livro das Semelhanças, que é a quarta e última parte, legal? Na quinta que ela coloca, ó, um livro de poemas que sejam ideias para livro de poemas. Olha que legal, então um livro que sejam ideias, certo? A ideia do livro, portanto, é justamente isso, que ele seja uma semente que a partir da qual germinem aí no leitor, né, ideias, reflexões, formas de enxergar a realidade e assim sucessivamente. E aí, claro, ela termina falando justamente isso, ó, este livro de poemas. Perceba que quando ela utiliza a palavrinha aqui pronominal, certo, né, enfim, nesse caso, a palavrinha este é um pronome, né, deite, com um pronome demonstrativo, esse pronome não apenas particulariza, identifica, mas acima de tudo, demonstra que ela, Ana Martins Marques, ou ela, o eu lírico, né, enfim, desse texto, deseja efetivamente que todas essas ideias se concretizem, certo? Aquilo que eu te falei antes, é um recurso, né, estético que enuncia aquilo que ela efetivamente pretende fazer dentro do seu livro. É como se isso aqui fosse uma espécie assim de mapa, sabe? De norte, de bússola, uma ideia central, uma espinha nevrálgica ali em cima da qual ela constrói efetivamente o seu Livro das Semelhanças. Genial! E lembre, essa expressão, esse poeminha, aparece antes do início, efetivamente, do livro, tá, galera? Aí que depois disso começa o livro. Então dá pra gente organizar esse meta-livro, que seria a primeira parte, numa espécie, digamos assim, olha só, de, né, função ali organizacional mesmo, né? Quando a gente colocasse um mapinha ali, ó, para organizar melhor as ideias. Então, nas informações iniciais de um livro, a gente tem sempre o quê? A capa, o nome do autor, o título, a dedicatória e uma epígrafe. Esses são os 5 primeiros poemas da parte chamada livro. Capa, nome do autor, título, dedicatória, epígrafe. Aí temos o miolo, ou seja, o livro propriamente dito, né? Aquilo que efetivamente ocorre.
E aí aqui ela vai dando nome, ó, primeiro poema, segundo poema, acidente, o encontro, tradução, papel de seda, não sei fazer poemas sobre gatos, né? Então olha que interessante essa ideia, né? Assim como os felinos, que são difíceis de capturar, de pegar, certo? De até mesmo observar em alguns contextos, a poesia para ela é essa coisa fugidia, é essa coisa impegável, impalpável, entende? A poesia em si é algo incomensuravelmente difícil de interpretar, né? Desinterpretável, digamos assim, numa sociedade como a nossa que vive essa visão de que a poesia é difícil, é complexa, é sempre, né, inatingível, legal? Boa ideia para um poema, esconderijo, poemas de verão, poemas reunidos e último poema, antecipando, portanto, já que é o último, né, efetivamente que não vai ter nenhum depois dele. Legal? Aí depois disso, ó, ela vai trazer outros 3 poeminhas, galera, que trazem essa ideia de que eu estou terminando efetivamente o meu livro, né? Olha lá, ó, o nome ali, índice remissivo, certo? No qual ela vai pegar várias palavras que aparecem em todo o livro dela e vai colocando as páginas nas quais esses poemas, ou melhor dizendo, essas palavras se encontram, mostrando muito que o livro é um livro de repetições, semelhanças, portanto. Esse poeminha índice remissivo, lembra, remissivo é que remete, né, galera? Então, aquilo que vai remeter as palavrinhas ali. Então, a ideia, olha só, é que ela pega palavras que são semelhantes, que têm parecências, que têm significados próximos, que têm convergências semânticas, bacana? E dentro desse mesmo campo lexical, ela vai mostrando, olha, eu repeti essa palavra na página tal, na página tal, na página tal, na página tal. É interessante observar isso, certo? Né? Daí ela fala o colofão, né? Que o colofão é aquela parte na qual geralmente o editor, né, ou editora do livro coloca lá, esse livro foi produzido no papel X, né, sei lá, na cidade Y, no ano Z, entendeu? A contracapa, e aí efetivamente começa o seu volume de poesias, né, depois, né, enfim, desse livro, que daí seria efetivamente o livro, né, ou seja, o livro, somando tudo isso, nós temos o livro, entendeu? Ou seja, as informações iniciais, o miolo, as informações finais. Genial, né? A Ana Martins Marques, então, ela constrói um meta-livro e faz uma reflexão sobre o próprio ato de escrever um livro. Como é que você pensa na capa, o que você tem que colocar aqui e acolá. E as metáforas que ela vai construindo são todas elas extremamente atuais, né? Extremamente voltadas, não apenas para a reflexão do livro em si, mas da função dele. Para que a gente lê? Por que é importante que nós entendamos, entende? O que é uma capa? Para que serve lá, sei lá, um índice remissivo e tal? Como é que o poeta se coloca em torno da ideia de criar significados para a sua literatura? É isso que ela está refletindo nessa primeira parte, legal? Então, nesse texto, nessa primeira parte do livro, galera, ela vai literalmente construir esse percurso, né, do que seria a composição de um livro, ou seja, partindo da capa, com, né, tudo mais, passando ali pelo índice, né, chegando até mesmo na parte lá do colofão, da contracapa, legal? E esses poemas, ó, eles se autorreferencializam, ou seja, eles fazem referência ao próprio ato do que eles são, certo? De poemas, né? Então o poema referencia ele mesmo, certo? Ele traz sentidos para as próprias palavras, para o próprio ato de criar alguma coisa, legal? Então a ideia é que há uma grande reflexão aqui sobre a função do livro, legal? O livro é o quê? O livro é um suporte para a leitura, mas você o conhece? Ele é um objeto de seu domínio, entende? É algo que todos nós, ou ao qual todos nós temos acesso. Livros são caros, muitas pessoas sequer pegaram livros nas mãos, né? Pegaram o livro das semelhanças, tocaram nele, folhearam ele, entende? É uma obra difícil, entende? O livro não é uma coisa elitizada, quem sabe, certo? É uma coisa que ela vai refletir aqui, certo? É uma coisa que ela vai mostrar. Veja, o livro não é um objeto tão, talvez, comum hoje em dia quanto um celular. Né? Celular todos temos, legal? Dos mais abastados, as pessoas menos abastadas, quase todas elas possuem efetivamente um celular. Afinal de contas, não é uma questão, né, galera, de, vamos dizer assim, né, luxo, é uma necessidade. Mas o livro, não necessariamente. Você conhece o livro, você já viu um livro, você já tocou, é isso que ela está refletindo aqui. Ela também vai fazer uma grande reflexão sobre o próprio conceito de autoria, de originalidade. Até que ponto nós pegamos ideias nossas? Até que ponto as nossas ideias são efetivamente nossas? Eu não estou escrevendo algo que eu não li em outro lugar, que já tinha sido lido em outro lugar, que por sua vez já tinha sido uma leitura de uma outra ideia, entendeu? É aquela velha história de que nada se cria, tudo se copia, tudo se refaz, entendeu? Ela vai fazer essa reflexão não só nessa primeira, mas em todo o livro de forma geral, legal? Mas as partes vão, né, falando sobre isso.
intertextualidades, galera, vão aparecer, interdiscursividades também. Então, dentro dessa primeira parte, né, ela vai colocando lá, por exemplo, dedicatória, epígrafe e tal, tradução, né, e assim por diante. Alguns desses poemas, ela fala, esse poema foi publicado em tal lugar, esse poema é para tal pessoa, né, é uma coisa que também vai aparecer aí no restante do livro, beleza? Perceba então que o experimentalismo, tanto formal, quanto temático, quanto estético, é uma marca da Ana Martins Marques e, por extensão, galera, da própria poesia da pós-modernidade. Tudo bem? Olha só, esses poeminhas aqui representam bem essa ideia. Perceba lá, o poema título, certo? Ela diz, ó, suspenso sobre o livro como um lustre num teatro. Legal, né? Então o título é essa coisa que brilha, essa coisa que te chama atenção, para a qual os vagalumes, né, e outros insetos, né, enfim, são atraídos pela sua luz, pela sua luminosidade, entende? O título tem esse poder, né, de prender a atenção, de te dar um norte de significado, de fazer com que você efetivamente tenha, a partir dele, título, né, uma pedra fundamental em cima da qual se constroem significados. No poema seguinte, dedicatória, ela diz assim, ó, ainda que não te fossem dedicadas todas as palavras nos livros, pareciam escritas para você. Ó, ainda que não fossem para você, pareciam ser escritas para você. Tá vendo as semelhanças? É isso que ela está dizendo. Ó. Muito do que a gente lê, muito do que, com o qual, muitas das palavras com as quais a gente entra em contato, muitas das reflexões e ideias que livros nos trazem, às vezes parecem efetivamente dirigidas para aquela pessoa e efetivamente está lendo naquele momento, né, a determinada história. Isso acontece, é claro, com qualquer literatura, né, grandiosa que se preze. E é essa reflexão que ela está fazendo. O livro tem muito esse papel. Ele é dedicado, no fim das contas, para todos nós, leitores. A epígrafe, olha só, ela fala assim, Octávio Paz, ó, veja a intertextualidade, né, grande poeta também, né, sociólogo, pensador, crítico. Ela fala assim, Octávio Paz escreveu, a palavra pão tocada pela palavra dia torna-se efetivamente um astro, e o sol, por sua vez, torna-se alimento luminoso. Paul de Man, né, que é outro grande, né, enfim, poeta, né, outro grande escritor, né, ele diz, ó, escreveu, ninguém em seu perfeito juízo ficará à espera de que as uvas em sua videira amadureçam sob a luminosidade da palavra dia. Legal, né? Então perceba, a palavra em si guarda muito daquilo que ela significa, é isso que ela está mostrando aqui. Mas ninguém vai deixar uvas, né, enfim, ali penduradas e tal, esperando, né, na sua videira que elas amadureçam, apenas com a palavra dia, né? Porque embora ela guarde muito da luminosidade que efetivamente o dia nos traz, né? É uma palavra, é nós que trazemos significados para ela, nós trazemos sentido e tal. Então veja que interessante, ela está fazendo uma epígrafe que ressalta a ideia de que o poema se constrói nessa intersemiose entre leitor e o eu lírico. Bacana? Então essa é uma reflexão bem legal do livro dela. A autoria nunca existe por ela mesma, né? A autoria é uma coisa construída entre o eu lírico, entre o poeta, entre o escritor, enfim, e também o leitor. Nessa confluência de significados é que sobressai aí os sentidos. Genial, né? Bem legal. Bom, um poema bem famoso, né, bem importante dessa primeira parte, que eu acho que é o maior, né, dessa primeira parte, é esse daí, ó. Boa ideia para um poema, certo? É o título dele. E ela diz o seguinte nesse poema, ela fala assim, ó, anotei uma frase num caderno e encontrei-a algum tempo depois. Pareceu uma boa ideia para um poema. Escrevi-o rapidamente, que é raro. Logo depois me ocorreu que a frase anotada no caderno parecia uma citação. Pensei em me lembrar que a copiara de um poema. Pensei em me lembrar que lera o poema numa revista. Procurei em todas as revistas. São muitas. Não encontrei. Pensei, se eu não tivesse me lembrado do que a frase não era minha, ela seria minha? Olha que interessante essa reflexão, né? O que é efetivamente nosso numa determinada, né, reflexão aí linguística? Bacana? Quando você escreve uma redação, por exemplo, o que de teu tem ali, certo? O que não é uma construção que você não foi, né, enfim, ali erigindo aos poucos, foi arquitetando num processo longo, demorado, talvez laborioso, que levou você até aquele momento da escrita, efetivamente, da sua redação. Genial essa reflexão dela. E ela continua, pensei, se eu me lembrasse onde li todas as frases que escrevi, alguma seria minha? Veja que agora ela tem uma sutil ironia aqui, né? Se eu me lembrasse de todas as frases que eu li na minha vida, né? Será que eu escreveria alguma frase, alguma linha que não seria de alguma outra reflexão? Pensei, é um plágio se ninguém nota? Devo livrar-me do poema? É um poema tão bom assim? Pensei, palavras trocam de pele? Tanto roubei por amor? Em quantos e quantos livros já li histórias sobre nós dois? Pensei, nem era um poema tão bom assim. Legal, né? Ou seja, no fim das contas, ela escreveu o poema sobre o qual ela pensou que não fosse tão bom assim. A ideia é essa, certo? Quando ela escreve o livro, essa primeira parte, né? No fim das contas, todo o livro é
uma leitura, certo? Que aquele indivíduo fez do mundo. Escrever é isso um pouco, não é verdade? A arte, o artífice que é o escritor, ele é, acima de tudo, um grande observador, uma pessoa que flana, que passeia pelas cidades e tal, e que vai absorvendo meio que numa relação ali esponjística, certo? Todos esses elementos que ele vê, vivencia, experiencia, né? E tudo isso vai se transformando efetivamente numa verdade, legal? Poemático ou não. Genial, né, gente? Muito boa aí a reflexão da Ana Martins Marques. Obviamente existem outros poemas, né? Essa primeira parte é bastante grande, são 20 textos ao todo, mas perceba que a lógica, né, gente, que ela vai fazer nessa primeira parte é a mesma, legal? Ou ela vai refletir sobre o conceito de autoria, ou ela vai falar sobre as metáforas poemáticas, legal? É basicamente a mesma ideia, né? É basicamente o mesmo elemento que vai aparecer em cada uma dessas partes aí. Show de bola? Dito isso, ó, vamos trocar uma ideia agora sobre a segunda parte. Chama-se cartografias, essa segunda parte, legal? Cartografia, lembre, carto vem do latim cartus, né, que significa mapas, grafia, ou seja, a formatação aí, né, enfim, do elemento que liga-se, né, galera, ao sentido, né, enfim, ali do elemento que liga o significado do mapa ao que ele representa, né? Então, veja que nesse sentido, galera, a gente tem aqui, ó, apenas 10 poemas e nenhum deles vai apresentar título, ó, são 10 poemas sem título, legal? A gente vai aqui, ó, nesses poeminhas fazer duas coisas. Metaforizar, né, o olhar do próprio eu lírico em torno do que é um mapa, legal? O que é um mapa? Um mapa é um objeto, certo? Né? Enfim, no qual existem desenhos e elementos, né, congêneres, que tentam criar uma representação do mundo, do universo, da sociedade, da realidade. Massa? Então, o mapa, no fim das contas, ele é um objeto artístico e ele pode vir a ser um objeto poético também, não é mesmo? Afinal de contas, é a partir dele, mapa, que nós não apenas descobrimos caminhos, mas entendemos histórias, enxergamos relações de significado, descobrimos o tamanho do mundo, descobrimos o nosso tamanho dentro desse mundo, percebemos o quão pequenos somos e o quão grande é esse universo, bacana? Além de tudo, o próprio conceito de uma viagem, né, de um encontro bacana, advém, certo, desse universo do mapa. Então ela vai, ó, ressemantizar, ou seja, ressignificar, certo, esses sentidos através dos textos, dos 10 textos, né, dessa parte aí. Diferentemente da primeira parte, galera, aqui não vai ter muito esse lance metapoético. Não é que não exista, ele tá ali também, alguns poemas vão ser metapoéticos, mas o que, digamos assim, mais, né, traz sentido, o que mais traz significado, né, é a ideia de que cada um desses poeminhas, embora não tenha títulos, eles parecem promover uma espécie de continuidade, assim, sabe, temática, um contínuo, entendeu, de sentidos. Por exemplo, ó, o primeiro poema dessa segunda parte chama-se E Então Você Chegou, e o segundo, Você Fez Questão, o terceiro, Você Assinala no Mapa, o quarto, Combinamos por fim de nos encontrar, certo? E assim vai. Então veja, a ideia aqui parece que ela tá, a Ana Martins Marques, né, construindo poemas que se interconectam, entende? E essas conexões vão não apenas criando significados, mas vão construindo um mapa, uma cartografia, vão trazendo para você um sentido, sacou? É isso que é ler poesia, é isso que ela está tentando mostrar. Por isso cartografia. Cartografia aqui não é apenas uma questão temática, mas tem a ver também com um aspecto formal, legal? Ela está tentando literalmente imitar aquilo que o mapa faz, né? Você pega ali a distância, longitude, latitude, não sei o que e tal, e você vai construindo significados a partir dos elementos que estão impressos naquela folha de papel, entendeu? Mais ou menos o que faz um leitor com um poema. Então, ó, dá pra gente usar muito aqui o conceito, né, de mímese ou de mimetização, galera. Conceito esse, só para você lembrar aí, que advém lá do grandioso Aristóteles, certo? Que o produziu, né, o escreveu aí, ainda na Grécia Antiga, lá por volta do século IV, século V, né, enfim, antes de Cristo. Então imagine aí quanto tempo atrás, né? Para o Aristóteles, a literatura ela era mimética, isto é, ela imita a realidade. Legal? Assim como o mapa que imita, que representa a Terra, o planeta, representa o universo, né? Enfim, sei lá, né? Enfim, as galáxias ou coisa do gênero, representa o mundo. O poema também mimetiza, o poema mimetiza a gente, representa a gente, o ser, representa os sentimentos que temos, representa, enfim, a própria existência. Massa? Então, você se ligou na metáfora? Ó, a metáfora é essa, é tentar mimetizar o que um mapa faz através do que um poema faz. Massa? O poema e o mapa representariam em si mesmo dois elementos intersemióticos que criam significados a partir de si mesmos. Genial, cara, né? Muito legal. E, de fato, ela não está, né, enfim, aqui errado no que você está fazendo. Bom, nesse sentido, galera, temos vários poemas, né, que vão, enfim, né, mostrar essa ideia. Lembre que os títulos deles, ó, referem-se aqui ao primeiro verso de cada poema. Então você chegou,
você fez questão, você assinala no mapa. Perceba que ela vai jogando sempre aqui pro pronome de tratamento, né, que indica aí a segunda pessoa, como se você aí, ó, fosse o leitor, né? Então, ó, veja que em todos os poemas aparece um pouco isso, né? Então, você chegou, você fez questão, você assinala no mapa. Depois, mais pra frente, ela utiliza, ó, o pronomezinho, o verbozinho, né, enfim, que indica o pronome da primeira pessoa do plural, ó. Combinamos de nos encontrar. Eu rasguei um pedaço do mapa, daí o outro poema. Sempre acabo tomando o caminho errado, não sei viajar. Perceba então que ela parece que está falando de uma relação aqui. Será que é a relação amorosa? Será que é a relação do eu lírico com o leitor? Será que é a nossa relação com o livro? Certo? Então, é isso que ela está mostrando. Isso te leva a interpretar. Perceba também as metáforas extremamente insólitas que aparecem em cada um desses poeminhas. Ó, vamos ler esse primeiro poema aqui, o númerozinho 1 ali. Ó. Ela diz assim, ó. E então você chegou, como quem deixa cair sobre um mapa esquecido, aberto sobre a mesa, um pouco de café, uma gota de mel, cinzas de cigarro, preenchendo por descuido em qualquer lugar até então deserto. Ou seja, às vezes uma coisa totalmente aleatória, né, um elemento absolutamente sem nenhum tipo de significado para aquele elemento, né, para aquela situação ali, ou seja, uma cinza de cigarro, uma gota de mel, um pouco de café, o que quer que seja, acaba criando naquele mapa, ou seja, naquele poema, naquela página do livro, um sentido, uma memória, acaba criando, né, um significado. E isso é muito pessoal. Aí ela continua. Você fez questão de dobrar o mapa de modo que nossas cidades, distantes uma da outra, exatos 1.720 quilômetros, fizessem subitamente fronteira. Então, às vezes, a diferença de distância entre os sentidos e os significados, entre a interpretabilidade e a apreensão, né, desses significados, é apenas o dobrar de uma página, isto é, apenas um tempo, né, que você precisa de amadurecimento, de maturação. Ela continua. Você assinala no mapa o lugar prometido do encontro para o qual no dia seguinte me dirijo, com apenas café preto, o bilhete de sua ida do metrô, a pressa feroz do desejo, deixando, no entanto, esquecido sobre a mesa o mapa, que me levaria aonde? Né? Então, no fim das contas, no meio desse cotidiano, né, lugar prometido do meu encontro, eu me dirijo para lá, o café preto, ida de metrô, não sei o que, desejo, meu Deus, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Onde eu estava indo mesmo? Esse mapa me leva para onde? Qual é o sentido dele? Entende? Às vezes a gente perde o fio da meada, certo? Aquela espinha dorsal que eu havia dito anteriormente, ela se torna inefável, ela se torna um tanto quanto hermética, às vezes até mesmo diáfana, a gente não consegue enxergar direito. E é sobre isso que ela está dizendo. O mapa ele te ajuda, mas ele em si é apenas mais um objeto. O significado está em você mesmo e naquele né, elemento que você está tentando interpretar, que no caso é o poema. Bem legal, né? Boa reflexão essa aí da grandiosa Ana Martins Marques. Bom, nessa parte do livro, como eu te falei antes, a gente vai entender aqui que há uma certa progressão temática, sabe? Como se esse mapa, né, todos esses elementos, fossem criando um significado para o leitor aí nessa segunda parte, legal? Nesses 10 poemas, dá pra gente dizer aqui que o eu lírico e o autor, né, ou seja, aquilo que é real, aquilo que não é real, aquilo que é o objeto ficcional, o autor do livro, aquele que é o cara que está, né, interpretando, a linha aqui fica muito limítrofe, sabe? A gente não sabe direito separar isso, legal? E ela então ainda está metaforizando o fazer poético, a relação entre o leitor e o livro, ou seja, as reflexões da primeira parte não acabaram, né? Elas apenas foram ressignificadas, entendeu? Nessa questão do mapa, que interpretativamente pode dar uma noção, né, pra gente justamente dessa mimese, né, que é a literatura. Ou seja, uma das ironias que aparece nessa segunda parte é justamente essa, as diversas formas de representar a realidade, isto é, a literatura é tipo um mapa, legal? É como se fosse um mapa, que te ajuda a interpretar, que te ajuda a entender melhor essa realidade na qual você mesmo está inserido. Lembre, por exemplo, do autor-narrador do livro lá, Nove Noites, bacana? Ele também, assim como o mapa aqui que nos está sugerindo o eu lírico, a Ana Martins Marques, assim como esse mapa desse livro, o autor-narrador lá do Nove Noites, ele também tenta interpretar, certo? Ele também tenta entender, ele também tenta criar sentidos, ele também tenta encontrar logicidade. Mas aí é que tá, é isso que a Ana Martins Marques está falando. Ela metaforiza essa sensibilidade literária, mostrando que esses mapa-poemas, né, nos ajudam a nos encontrarmos, nos ajudam a nos entendermos, mas não fornecem respostas. As respostas estão, digamos assim, intrínsecas, idiosincraticamente associadas ao próprio objeto que estamos tentando interpretar. Por exemplo, o narrador lá quer descobrir por que o Buell Quinn se matou. Então ele mesmo, o narrador, faz algumas reflexões, né? Mas e aí? Qual delas está correta? Assim como a Ana Martins Marques aqui. Qual é o sentido final dessa coisa toda? Por que a gente lê um texto, certo? Por que um poema é ininterpretável às vezes? Por que esses mapas não nos mostram efetivamente um sentido maior? É sobre isso que ela está, né, enfim, aqui
refletindo. Então, a literatura, nessa sentido, galera, funciona como uma cartografia existencial, passando, né, enfim, pelo ato da leitura, pelo ato de abrir esses poemas, mapas, esses mapas poemas, que sempre promovem para nós, leitores, viagens oníricas, viagens espaciais, viagens memorialísticas, bacana? Esses poemas, portanto, criam sentidos e significados que vão, né, associar-se, legal? Dessa forma, para a gente que os lê. É muito interessante isso, ó. A ideia de um mapa, né? A gente usa esse mapa para quando a gente vai viajar, na verdade, quando a gente quer empreender uma caminhada, enveredar, aí usando, né, enfim, aí um termo do Guimarães Rosa, enveredar aí por caminhos que não conhecemos, que nos são ignotos. Mas é justamente isso que o mapa faz. Ele mostra o caminho e mais ou menos, olha, pode ser que tenha aquilo outro lá também. Mas no fim das contas, essa viagem é você quem vai trilhar, esse caminho é você quem vai percorrer. Então essa viagem, ela é espacial, ela é memorialística, ela é onírica, mas ela é ainda assim uma viagem. A literatura promove isso para você. Você tem capacidade e a possibilidade de enfrentar experiências que você não teria de outra forma, né? De fazer viagens, literalmente, sem sair do lugar, de viver situações que você provavelmente na sua própria existência, nas suas próprias experiências, né, enfim, cosmovisionísticas ali, jamais vivenciaria ou experienciaria. Legal? É isso que ela está falando nessa segunda parte, galera. Bacana? Bom, temos aqui aquele que é talvez o mais extenso poema dessa segunda parte, né? Ele também não tem título, né? Abra o mapa na chuva, ali seria o título dele. E aqui nesse poema é interessante observar, ó, que ela usa 3 verbos aqui, ó, sempre nas partes, né? Ó, abro o poema na chuva, legal? Aí, ó, deixo depois o mapa na outra parte ali. E depois, penso que se deixasse o mapa aí. Então, ó, abro, deixo, penso. Isso meio que metaforicamente, nem tão metaforicamente assim, eu diria que de uma forma bem pouco conotativa, quase denotativa mesmo. É mais ou menos o que acontece dentro de um livro. Você o abre, você deixa ele ali aberto e reflete, pensa, mergulha, não é mesmo? Em suas palavras. Bacana? E aí ela vai falando aqui de fronteiras que são diluídas através, né, do mapa que ela abriu na chuva, certo? Então a chuva vai meio que apagando ali, né, as fronteiras e tal, vai mudando as cores do mapa, o que era cordilheira, o que é, né, tudo muda. Aí depois entram seres vivos, literalmente, no mapa, uma lagarta, né, que se aposta das Coreias, como ela diz ali, formigas que vão entrar no mapa e tal. E aí ela termina dizendo isso, ó, ela pensa que se deixasse o mapa aí tempo bastante, em algum momento surgiria, quem sabe, um pequeno inseto novo, com esse dom que tem os bichos e as pedras e as flores e as folhas, ó, percebe um polissímboto aí, né, de imitarem-se uns aos outros. Ó, essa é uma técnica poemática bastante comum, né, o polissímboto que aparece aqui, a repetiçãozinha aí das conjunçõezinhas Z aí, ó, tá vendo? E aí ela usa esse polissímboto para reafirmar, né, pedras, flores, folhas, bichos, imitam-se. Olha aí a palavra imitam-se, é uma mímese, uma mimese. Lembra o conceito do Aristóteles, bacana? O conceito de imitação, legal? E ela vai então mostrar nesse poema, eu acho que nos poemas dessa parte, de forma geral também, essa questão de que o mapa, ele tenta mimetizar, ele imita a realidade. Mas ao imitar a realidade, somos nós que o imitamos também na nossa própria existência, né? Em criando fronteiras imagináveis, criando linhas imaginárias, né? Criando, enfim, barreiras e portas e janelas e, né, enfim, demais elementos aí que nos impedem de transitar mais livremente. E todos eles são, no fim das contas, miméticos do mapa. Então o mapa é tão real que cria, de fato, problemas na realidade. E ao mesmo tempo ele é tão irreal que não tem, né, enfim, ali, materialidade nele. Assim como a literatura. Cara, legal, né? Essa reflexão. Bom, indo para a terceira parte, galera, teremos aqui então a parte que tem o título de Visitas ao Lugar Comum, tá legal? Essa parte, esse trecho é o menor do livro. É composto por 14 micropoemas, vai ter ali umas 4 páginas apenas, certo? Essa parte aí. Todos os poemas têm entre 6 e 14 versos. A grande maioria é bem pequeno mesmo, 6, 7 versinhos, legal? E todos os poeminhas, galera, vão se basear em ditados populares. Pagar para ver, perder a cabeça, dobrar a língua, né? Ela vai falar também, dar a luz ali e tal, perder a honra, né? A frase cortar relações, tem um lá que é esperar horas a fio, bacana? Então ela vai pegando essas frasezinhas prontas, esses lugares comuns, esses clichês, e a partir deles ressemantizando os sentidos que eles podem ter. Ou seja, a ideia de que ela vai fornecer para esses lugares comuns liricidade, potência poética, universalidade, atemporalidade.
É meio que o que o Bandeira, Manuel Bandeira, falava lá no início do modernismo, na primeira geração modernista. Ele dizia que o poema está em tudo, né? Desde o amor até os chinelos, legal? Então a poesia, ela pode se valer de lugar comum também. É isso que quer mostrar aqui a Ana Martins Marques, né? O Eu Lírico. Então as reflexões que ela promove nessa parte, galera, são bastante irônicas, algumas são até meio engraçadas, bem humoradas, né? Outras são mais sarcásticas, legal? Mas acima de tudo ela fala muito da vida cotidiana, certo? Dos clichês que todos nós, né? Enfim, experienciamos, né? nesse contexto, a forma como esses clichês todos, no fim das contas, criam significados também para nossa própria experiência, né? Visionária em relação à realidade, legal? Esses pequenos poemas, então, eles tematizam as incertezas existenciais que fazem parte do percurso de compreensão da nossa existência, entendeu? Ou seja, dar a luz, dobrar a língua, perder a cabeça, são tão utilizadas que às vezes perdem um pouco do seu significado. Elas se tornam palavras mais usuais, mais simples, mas nem por isso perderam totalmente a capacidade de criar elementos poemáticos, por exemplo. É isso que ela quer mostrar. O Manuel de Barros, né, um poeta bem mais recente do que o Manuel Bandeira, que eu havia citado anteriormente, fez muitos poemas, na verdade, escreveu muitas obras suas que fazem uma reflexão justamente sobre isso, certo? Sobre como as palavras elas podem criar grandes significados. Bom, gente, aqui tem alguns poeminhas, ó, ele vai enumerar, né, são 14, do 1 até o 14. Então ela diz ali, ó, quebrar o silêncio, tá vendo? Apagar para ver, dobrar a língua, ó, perder a cabeça, dar a luz, perder a hora, chegar em cima da hora, esperar junto àqueles, quebrar promessas, tá vendo? Então são todos clichês, bacana? Mas perceba que a partir do clichê ela desenvolve uma metaforização existencial que promove uma reflexão. Vamos ver o número 1 lá, ela fala assim, ó, quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte, o brilho cego. Entendeu? Então o que é quebrado, né, enfim, esmerilhado ali, cria, digamos, elementos pontiagudos que podem, né, testar o corte, né, enfim, cego e tal. Pagar para ver e receber em troca vistas parciais, uns cobres de paisagem. Né? Então ela usa aqui a metáfora, né, do pagar, literalmente, né? Enfim, ali eu pago para ver, mas eu recebo em troca algo parcial apenas, né? Uma visita ali, uma vista, uma visão, né, parcial. E assim vai. Então perceba que todos esses poeminhas que ela traz aqui, ela sempre vai usar aquelas metáforas insólitas, certo? Aquelas reflexões que não dão uma noção de significado tão de logicidade muito grande, certo? Então o que essa parte quer mostrar, gente, é justamente isso, o lugar comum. Ele é o lugar comum porque você atribui a ele esse lugar comum. É possível, sim, que a partir desse clichê, que a partir desse lugar comum, você possa efetivamente criar sentidos mais variados. E perceba que há uma espécie de círculo aqui, certo? Ou seja, uma, né, noção de finitude massa nessa parte. No início lá dessa terceira parte, o poeminha se chama Quebrar o Silêncio ali, né? Então, quebrar o silêncio, depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte e o brilho cego. Aí o último poeminha chama Quebrar Promessas, e ao recolher os cacos, discerni-los entre aqueles do silêncio quebrado. Então o ato de quebrar é muito impactante aqui, certo? Ele aparece em outras partes também, mas perceba que ele inicia e ele finda, né? Essa terceira parte do livro. Então esse ato de circularidade, galera, essa visão, né, enfim, ali de fechamento de sentido, de ciclo, bacana, vai ser uma coisa importante para a gente interpretar nessa terceira parte. O maior lugar comum é justamente essa ideia da quebra, né, de paradigmas, da quebra de preconceitos, da quebra das intolerâncias, entendeu? Da quebra, enfim, não como uma coisa negativa, mas como algo necessário para que se construa, certo? Um elemento novo, bacana? Então é justamente isso que ela termina lá, ó, quebrar promessas e ao recolher os cacos, discerni-los entre aqueles do silêncio quebrado. Né? Então eu quebrei a promessa, mas eu discerni daquilo do silêncio. O silêncio também foi quebrado. Não dizer nada, não interpretar nada é tão ruim quanto não fazer, né, enfim, coisa alguma, legal? Então tá aí, ó, essa é a terceira parte do livro, beleza? É uma parte mais, eu diria, reflexiva, quase talvez filosófica, quem sabe um tanto quanto hermética e transcendental, bacana? A última parte do livro, galera, é aquela que dá nome à obra, o livro das semelhanças, beleza? Nessa última parte, nós teremos 14 poemas que não terão título algum, e 24 deles vão ter título, beleza? Então, ao todo aí tem 38 poemas, né? Nessa segunda parte, quarta parte, né? Nessa última parte do livro. Esses poemas, galera, têm várias técnicas poemáticas. É como se ela quisesse mostrar semelhanças, né,
com as outras partes do livro, mas acima de tudo criar também uma coisa nova. Então você vai ver o Anjambaman, que é aquele negócio do o verso terminar e começar a outra versinha, a outra linhazinha, né? Meio que conectando as duas ideias. Ela vai usar literações e assonâncias, que são as repetições, respectivamente, de elementos ligados, né? A consoantes e vogais, ela vai repetir palavras e a repetição vai criando novos significados, ou seja, ela vai de novo voltar para aquelas reflexões metapoéticas da primeira parte, né? Sobre o ato de escrever um livro, sobre o ato de criar sentidos e significados a partir da escrita, bacana? Nessa última parte, ela faz basicamente isso, ela vai refletir sobre o papel do escritor, o papel do poema, o papel da própria palavra, bacana? Ou seja, a ideia de originalidade, de autoria, lembra que ela falou lá naquele primeiro poema da primeira parte que a gente leu, né? De novo vai aparecer aqui, certo? E isso vai exaltar, galera, esse caráter reflexivo desse livro chamado Livro das Semelhanças. Essas repetições, né, vão criando o quê? Semelhanças, legal? Ideias parecidas, metáforas convergentes, palavras, enfim, sinonímicas. O ato de escrever, o ato de ler, então, ele é semelhante, ele é parecido, ele é, né, enfim, ali associado ao ato de viver, de compreender, isso é, você lê o mundo. Você escreve a sua vida, tá ligado? Você lê a sua existência, você escreve e compreende a sua própria experiência de estar no mundo. Bacana? A sua cosmovisão está necessariamente associada a essa visão, né? Então, essa última parte, eu acho que é aquela na qual a Ana Martins Marques, ela realmente penetra nesse contexto da literatura contemporânea, que muitas outras escritoras também fazem, né, galera? Que não é só refletir o ato da escrita em si, ou seja, a metalinguagem, a metapoesia, a razão de ser de um texto poemático numa sociedade tão assoberbada por imagens e coisas do gênero. Mais do que isso, é o próprio ato de enxergar a literatura e o ato da escrita, o ato da leitura, enfim, como um elemento idiosincrático de nós, seres humanos. Nós não vivemos sem a leitura. Fazemos isso diariamente, inclusive em redes sociais, certo? E por que não, então, lemos textos que nos desafiem, que nos tirem da zona de conforto e que nos promovam ressemantizações da nossa existência? Sacou? É sobre isso, cara, que ela tá falando nessa parte aí. Então, nesse sentido, ó, ela vai trazer alguns poeminhas, certo? Né, que refletem essa ideia. Por exemplo, esse poema aqui que ela começa com esse verbo, né? Ó, pense em quantos anos foram necessários para chegarmos a este ano. Quantas cidades para chegar a esta cidade? Quantas mães, todas mortas até a tua mãe? Quantas línguas até que a língua fosse esta? E quantos verões até que precisamente este verão, este em que nos encontramos neste sítio exato, à beira de um mar rigorosamente igual, a única coisa que não muda porque muda sempre, quantas tardes e praias vazias foram necessárias para chegarmos ao vazio desta praia nesta tarde? Quantas palavras até esta palavra? Esta. Legal, né? Então veja que aqui as repetições, né, tanto dos, né, enfim, pronomezinhos aí, adverbiais, as palavras quantificativas e tal, até mesmo, né, enfim, dos pronomezinhos que vão aparecendo, o esta, o este, né, e tal, e substantivos também, verões, né, verão e assim por diante, com essas repetições, como eu te falei antes, vão ressignificando, né, o poema. Quantas cidades para chegar a esta cidade? E quantas mães todas mortas até a tua mãe? Né? Entende? Então a ideia de mãe, de cidade, língua, o verão, né? A igualdade, a semelhança, enfim, com a tua própria experiência vital, né? Tem uma parte do livro que ela diz que parece que todas as palavras foram escritas para nós, né? Certo? É muito parecido com o que está aqui também, né? Tem outro poeminha também no que ela diz que às vezes o rumor do mar, né, dá a ideia da imensidão dele. Ou seja, o rumor do mar lembra o livro também, o rumor do livro, entendeu? Os livros têm muito a ver com isso, né? Com essa ideia, parece que de algo atávico, de pertencimento a uma linha contínua existencial que nunca terminou e que nunca começou em lugar algum, no fim das contas, né? É todo esse círculo aí inacabável, né, de experiências que nós todos vivenciamos. É sobre isso que ela está falando, por isso a palavra, né, é o elemento mais essencial, porque é ela que designa, é ela que tenta, enfim, significar, sacou? É ela que tenta descrever. Só que esse processo de indizibilidade, eu estou inventando essa palavra aqui, né? Esse processo de algo indizível, de algo que não consegue ser dito efetivamente, Clarice Lispector que o diga, né? Clarice que refletiu muito sobre isso também, é algo que ela está tentando mostrar. A semelhança aqui não é a semelhança de palavras, não é a semelhança de, mas é a semelhança com você, leitor, certo? Com o poema. Tem coisas que você não consegue, assim,
elaborar, certo? Não consegue literalmente, né, enquadrar na língua, né? Não consegue efetivamente criar palavras que definam isso. E é exatamente essa a dificuldade dela nesse poeminha também. Então, essa última parte do livro é justamente sobre isso, ó, sobre essa difícil tarefa de construir sentidos e significados para tudo aquilo que a gente precisa dizer, para tudo aquilo que a gente precisa articular, para tudo aquilo que a gente precisa criar enquanto significado, né? O próprio poema que dá título ao livro, né, materializa essa elocução, ou seja, a ideia de locução, de falar, né? A elocução afasta a possibilidade de referenciar o mundo, ao mesmo tempo que confere sentido para ele. Então, assim, eu quero às vezes dizer algo que é indizível, mas justamente por ser indizível, manifesta a importância desse ato em si, né? Essa partezinha aqui, por exemplo, ó, é a última parte desse poema chamado Poema das Semelhanças, né? No qual ela diz assim, ó: o modo como, apesar de tudo isso, você não se parece com ninguém, a não ser talvez com certas coisas similares a nada. Legal? Então, o que ela quer dizer efetivamente, né? A ideia de semelhanças com coisa alguma, não se parecer com ninguém, a não ser com certas coisas que não são similares a coisa alguma, entendeu? Então, a ideia é que não tem nada que defina, às vezes, um sentimento. É somente a sensação. Não tem uma palavra que signifique uma determinada ideia. É apenas a visão, né? Enfim, apenas a experiência dela, entendeu? E é muito sobre isso, então, certo? Que a grande Ana Martins Marques está escrevendo essa última parte. É como se fosse, lembra aquela bonequinha russa, a matriosca, tá ligado? É como se fosse uma matriosca de palavras, entende? Mas camadas e camadas de palavras confusas, palavras sobrepostas, mas que justamente por terem essas camadas, por estarem, né, enfim, ali literalmente coladas umas às outras, a gente vai tirando como se fosse um velcro, né, de cada uma, que a gente vai fazendo esse processo de desdobramento de significados. As outras partes do livro até aqui, a primeira parte do livro, que não é um livro, lembra do René Magritte, né, o cachimbo, isso não é um cachimbo. O mapa, né, da segunda parte lá, do Cartografias, mapa esse que não guia ninguém a lugar algum. E a terceira parte ali, lugares comuns, que dizem muito mais do que podem aparentar. O lugar comum, às vezes, o clichê, às vezes, é muito necessário. Então, ó, as outras partes também apresentam semelhanças, certo? Semelhanças essas que eu vou compreendendo, eu vou captando, eu vou transformando, eu vou significando. Mas eu não consigo materializar em palavras, às vezes. Genial, né, cara? É muito legal essa parte do livro aí, eu acho bem bacana. O poema que dá título ao livro, chamado O Livro das Semelhanças, se não é o maior, eu acho que é um dos maiores. Eu acredito que seja o maior do livro, certo? Aí tá a primeira parte dele, né? Depois aqui a última parte, legal? No poema como um todo, ela faz muitas comparações, muitas metáforas também, né? Comparação e metáfora, lembra que a comparação é quando você usa a palavra comparativa e a metáfora é quando você faz uma comparação, mas sem essa palavra comparativa, beleza? E ela faz muitas comparações, algumas metáforas, e ela vai construindo essa ideia para mostrar que a semelhança que existe não tem nada a ver com uma, digamos, parecência, entende? Com uma proximidade. Acima de tudo, galera, tem a ver com a própria concepção de que a maior semelhança desse livro é que ele não se assemelha, como ela diz no final, a coisa alguma. Aquilo que eu tinha colocado antes para você, lembra? O modo como, apesar de tudo isso, você não se parece com ninguém, a não ser talvez com certas coisas similares a nada. Legal? Então, você quem aqui? E se você se refere a alguém com quem ela fala? Se refere a nós, leitores? Se refere a você, o livro? Né? Então, a ideia é justamente essa. Se ela discutiu originalidade e autoria, a gente não cria nada, a gente só copia sempre. A gente só atualiza, ressemantiza, ressignifica, requenta, entende? Então, no fim das contas, eu não pareço mesmo com nada, porque eu não sou nada, uma vez que eu sou tudo aquilo que eu já fui um dia, por outras, digamos assim, palavras. Né? Um blow mind o negócio. Entenda o seguinte, a semelhança maior do livro das semelhanças é que, como ela diz literalmente nesse final do poema, é que ele, ao mesmo tempo que tem muitas semelhanças, que tem muitas comparações, que tem muitas parecências, ele também não é similar a nada. Ele é novo, ele é original. Precisamente porque quem o escreveu, embora tenha tido referências e tudo mais, assim como quem leu tem as suas bagagens, na hora que encontra pela primeira vez este texto, reconhece essas intertextualidades, mas também não as reconhece. Escuta os ecos, mas não se lembra direito de onde eles vêm. Entende os significados, mas ao mesmo tempo eles são extremamente novos também. Genial, né? É muito legal essa parte, porque ela, ao mesmo tempo que é filosófica, é bastante real. Lembre que ela está falando aqui sobre o próprio ato do quê? De escrever, legal? De ler, bacana? E essa é a grande lição, né, galera, do livro das semelhanças. Beleza? Bom, galerinha, dito isso, terminamos aqui a obra O Livro das Semelhanças. Vamos começar então aí a falar sobre a obra Sagarana. Para falar agora do escritor João Guimarães Rosa, para terminar os 8 livros aí da literatura, né, enfim, catalogada no vestibular da Federal do Paraná. Galera, esse romance, esse livro de contos pertence à terceira geração modernista. Ele foi publicado um ano depois
que essa tal dessa terceira geração efetivamente se inicia. A geração é de 45, certo? E esse livro saiu no ano de 1946. Originalmente, o Guimarães Rosa escreve ele para participar de um curso de contos e tal, em 1943, certo? Então, né, 3 anos atrás, legal? Hoje, o Guimarães Rosa, lembre, ele é talvez um dos mais significativos, importantes e fenomenais escritores da literatura brasileira do século passado. Mas hoje, o Guimarães Rosa, que nasceu, galerinha, no ano de 1908 e faleceu em 1967. Não foi uma vida muito longa aí a do Guimarães Rosa. Mas aqui tem alguns dados estatísticos da vida dele, ó. Ele nasceu lá em Cordisburgo, uma cidadezinha no meio do nada, perto de porra nenhuma, longe de tudo. Lá no interior de Minas Gerais, cidade linda, cara, maravilhosa. Da qual o Guimarães Rosa faz parte, inclusive enquanto escritor também, né? Ele tem muita saudade, muito saudosismo desse ambiente rural, desse ambiente do sertão, desse ambiente dos causos, das histórias, dos jagunços, dos bois, dos carros de bois passando, das boiadas, dos vaqueiros e assim vai. Esse é o universo dele. E ele vai, então, fazer uma correspondência muito interessante e significativa dentro desse universo. Gente, o Guimarães Rosa, ele era médico formado, ele foi diplomata também, imagina, ele era um homem intelectualíssimo, assim, falava muitos idiomas, era de uma inteligência inenarrável, sabe? Guimarães Rosa era um homem, assim, intelectual mesmo, no sentido mais, digamos, né, aprofundado no termo aí. Além disso, gente, Guimarães Rosa trabalhou na Alemanha, certo? Na época do nazismo. Reza a lenda que a esposa dele, a dona Aracy, inclusive, conseguiu tirar lá, certo, da Alemanha nazista, né? Muitos judeus enviando-os para o Brasil. Legal, né? Bom, depois disso, ele para de trabalhar com a diplomacia, ele meio que se aposenta, digamos, desse aspecto aí, volta para o Brasil, se aposenta também daquilo que estava associado à medicina, ele que era médico cardiologista, e decide se dedicar à literatura. Ele vai publicar, então, grandes livros aí, bem importantes na história da literatura brasileira, como o próprio Sagarana, enfim, que é um livro de contos. Ele escreve também Grande Sertão Veredas, que talvez seja o mais famoso, importante, galera, livro que ele escreve em 1956. Ele escreve também outros livros de contos, como Primeiras Histórias, em 64, Tutameia, ou Terceiras Histórias, em 67. Ele escreve Manuelzão e Miguelin, Corpo de Baile, enfim. Tem até um livro de poesias ele escreveu, Magma, né? Então a obra dele é bastante diversificada, mas a gente conhece mais Guimarães Rosa por algumas características que são mais comuns. Vamos dar uma olhadinha nelas aí, ó, certo? A obra dele, gente, ela tem um cunho filosófico, certo? Quase sempre maniqueísta, tipo dividindo o mundo assim naqueles temas universais entre bem e mal, certo e errado, sacou? Ele adora esse tipo de coisa. Ele também usa uma linguagem muito propícia e muito particular, galera, legal? A linguagem mais neologista, assim, certo? Ele é um cara, então, que literalmente cria novos termos, traz uma linguagem regionalista muito significativa para a sua literatura, ele vai tentar mimetizar realmente como o sertanejo fala. E é esse ponto que torna a literatura do Guimarães Rosa tão complexa. A famosa proesia, a palavra que ele inventa, que mistura de prosa com poesia, é uma linguagem para os iniciados, certo? Uma linguagem complexa, diferente, erudita, rebuscada, ao mesmo tempo simples, coloquial. O cara era um gênio. Então isso faz com que a literatura dele assuma um caráter de dificuldade mesmo de leitura, sabe? É bem complicado, às vezes, ler o Guimarães Rosa aí. A literatura dele também é mitopoética, tipo, pense no, sei lá, Tolkien, por exemplo, o cara que criou lá aquele universo do Senhor dos Anéis, Terra-média e outras tantas questões. É mais ou menos algo semelhante com o Guimarães Rosa, ele literalmente cria um universo, sabe? O universo do sertão, o universo das várias vargens, dos vals, dos arraiais, dos pequenos vilarejos e assim por diante. Então é um universo que está no linha limítrofe ali entre ser real e ser supra-real, ser surreal. Está na linha limite entre ser imagético, imaginativo, portanto, e ser realístico mesmo, mimético. É genial, né? Bom, a principal característica dele, gente, é o regionalismo universal. Legal? Como assim é o regionalismo universal? Então, o Guimarães Rosa, ele faz as histórias se passarem no interior, geralmente em uma fazenda, num arraial, numa cidadezinha, sabe, num lugar assim. Mas as histórias, elas não se resumem a este local, entendeu? Elas são histórias que transcendem, que explodem em milhares de significados e que conseguem, de alguma maneira, abarcar não apenas aquela região geográfica de Minas Gerais, do sertão, mas também, digamos, essa questão metafísica do homem, sabe, da mulher, do ser humano, da existência, enfim, que ali se encontra. Genial, né? O cara é punk, velho. Guimarães Rosa, sem dúvida nenhuma, é um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Legal? Se liga, esse cara é foda.
Bom, no Sagarana, galera, nós temos então lá 9 contos, beleza? São novelas curtas, são contos não muito pequenos, certo? O livro do Sagarana, inclusive, é um livro bem longo, né? Tem 300 e tantas páginas. Os contos quase sempre são moralistas, transmitem, digamos, uma lição de moral e, como disse a você, são regionalistas também. Nos contos, galera, ele vai resgatar muito o lance da linguagem popular, tentando meio que fazer uma correspondência com os avanços sugeridos pela galera da primeira geração modernista, mas não vai deixar de fora a originalidade que tanto marcou o próprio Guimarães Rosa. Lembre, esse é o primeiro grande livro que ele escreve. Então, é claro, ele foi fazendo um processo de decantação, um processo de lapidação da sua própria linguagem, que vai atingir, na minha opinião, o ápice lá no Grande Sertão Veredas, em 56, 10 anos depois da publicação desse livro. Muitas das marcas da literatura de 45, dessa geração, vão aparecer aí, ó. O fluxo de consciência, que é aquela ideia da alinearidade, as epifanias, gente, que é quando você se dá conta de alguma coisa, certo? A questão das digressões, da moralização dos desfechos dos enredos e assim vai. E claro, ele sempre vai te ajudar a promover uma reflexão existencial, certo? São textos, portanto, filosóficos, fabulosos e ao mesmo tempo fabulares. Fabuloso é, claro, um adjetivo para elogiá-lo. E fabular, fábula é aquele texto, lembra, que mistura coisas reais com imaginativas, entendeu? Você não sabe bem o limite desses elementos, mas, então por isso ele é fabular e fabuloso, como mesmo diria o grande amigo dele, poeta Carlos Drummond de Andrade. Legal? Vamos lá então, galerinha, falar dos contos. Ó, como eu disse, vocês são 9 contos, dá pra gente organizar eles em alguns temas, assim, né? Por exemplo, o crescimento das personagens, a humanização dos animais e por aí fora. Você tem nesse slide aqui, então, dá uma pausa no vídeo depois, né? Dá uma olhadinha pra você ver certinho. São elementos que caracterizam bem cada um dos contos aí. O que a Federal cobra, gente? A Federal, e assim como todos os outros vestibulares também, vão pegar o conto e falar, cara, o que acontece na história desse conto? Qual é o enredo dele, como esse enredo está associado a tal elemento, sacou? Então eles vão cobrar de você a questão do enredo. Você vai precisar saber a história, desses 9 contos, beleza? Não tem como não saber a história de todos os contos. É preciso, essencialmente, conhecer o enredo. Então bora lá, vamos começar aqui pelo primeiro deles na ordem que eles estão no livro, O Burrinho Pedrez. Massa? Que é um conto, galera, que vai encerrar uma ideia de circularidade, tá legal? No final do livro a gente vai ter um conto que tem o mesmo tema, o mesmo assunto, que acentua e, de certa forma, pluraliza algumas temáticas que aparecem dentro desse conto chamado Burrinho Pedrez, tranquilo? Galerinha, esse conto é narrado na terceira pessoa. Aqui eu faço um parênteses, na primeira pessoa são narrados apenas 3 contos do livro, certo? Que estão ali no meio, né? O Minha Gente, o Corpo Fechado e o... né, enfim, lá, eu esqueci o nome do conto que eu já vou lembrar, mas enfim. A ideia é que só tem 3 contos. A gente tem o restante dos contos todos narrados sempre na terceira pessoa, tá certo? É a característica do Guimarães Rosa. Ele curte mais esse caminho aí de usar a terceira pessoa. Esse conto, claro, não é diferente, né? Aqui a gente vai ter, então, né, um narrador onisciente que é heterodiegético, ou seja, não participa da história, legal? E tá dando uma dimensão, digamos, mitopoética, assim, sabe, pro conto. Isto é, uma dimensão mais abrangente, mais filosófica. A história toda, gente, gira em torno da ideia de uma fazenda, legal, certo? De um cara chamado Major Saulo, e esse homem tem bois para vender. Ele vende uma boiada lá e ele precisa, então, de vaqueiros que levem esses bois até uma cidade que fica distante para que esses bois sejam embarcados num trem, para que daí eles, né, cheguem lá no seu destino. O problema é que esse Major Saulo, ele só tem 6 vaqueiros, ele precisa de 7. Massa? Então ele contrata lá os 7 vaqueiros e coisa e tal. E aí, gente, ele vai acabar contratando, né, um vaqueiro a mais, mas ele não tem 7 cavalos, ele tem apenas 6 cavalos. Entra na história, então, 7 de ouros, que é o burrinho pedrez da história aí. É um burro. Ninguém queria subir e montar no burro. Até porque ele já era velho, já estava meio gasto pelo tempo, digamos assim. E além disso, os vaqueiros ali, 2 deles, o Silvino e o Badu, estão brigados e juraram de morte um outro. Acontece que o Badu, né, ele acabou se engraçando com a mulher do Silvino. E aí já viu, né, os caras resolviam o negócio lá que nem gente civilizada, na bala, né? Bom, não acontece nada na ida, eles deixam os bois no trem lá e tal, né? Enfim, na volta eles param num bar ali, né, pra gastar o dinheiro de rapazes trabalhadores deles, tomam todas, ficam meio altos, e o Badu, gente, que né, enfim, o cara que estava jurado de morte, ele acaba tomando mais, né, cervejas ali e outras coisas, e acaba então ficando para trás. E aí só sobrou para ele o burrinho, para ele voltar montado. Ele fica indignado e fala, tá bom, né, vamos lá. E ele vai montado no burrinho. O Silvino, que era o cara que queria matar ele, estava na tocaia, ele estava escondido para matar o cara, só que estava chovendo horrores. E eles tinham que atravessar um riozinho, um córregozinho.
No que eles foram atravessar, veio uma tromba d'água, gente, e levou embora muitos dos vaqueiros. Os cavalos que estavam na água se assustaram, acabaram também perdendo o controle e se afogaram. O Silvino, inclusive, estava entre eles. Olha aí, o Badu se deu bem. O Badu, digamos, cura da ressaca rapidão. E o burrinho, que ninguém dava nada por ele, gente, consegue, pela experiência, pela sagacidade do burrinho, passar o rio ali sem muitos problemas. Agarrado na cauda do burro, vem o Francolin, um dos vaqueiros que acabou não morrendo porque conseguiu se salvar por conta dos 7 de ouros. A história basicamente é essa, né? O que a gente pode, perdão, o que a gente pode analisar aqui no conto, certo? Basicamente, ó, é essa temática que está lá no final do outro conto também, no último conto chamado A Hora e Veja Augusto Matraga. A temática de que todos têm a sua hora e a sua vez de serem úteis e de fazerem aquilo que é necessário ser feito. Tanto que o último conto do livro se chama A Hora e Vez de Augusto Matraga. Legal? Bom, o narrador é um tanto quanto irônico, certo? Haja vista que ele mostra que os narradores, os vaqueiros todos são muito presunçosos, se acham muito experientes, acham o burrinho muito decadente, mas na prática quem vence lá a correnteza é esse burrinho decadente, né? Metaforiza-se, portanto, galera, a temática da experiência, a velhice, né? A sabedoria, a experiência são elementos vistos como essenciais para a construção da própria sagacidade dos personagens. As idiosincrasias associadas à experiência são elas que salvam a vida do Badu e do Francolin, né? Então a gente tem um caráter lendário nesse conto. Ele começa o conto com "era uma vez um burrinho", certo? E também ao mesmo tempo fabular, né? A ideia de que o animal aqui se aproxima muito do ser humano. Mas a principal temática do conto é uma temática transcendental, humana, que retrata muito como nós, seres humanos, acabamos por desmerecer aqueles que têm uma experiência maior, aqueles que de alguma forma têm uma sabedoria, né, para transmitir. Tudo bem? Bem legal aí, né, esse conto chamado Burrinho Pedrez. Vamos para o segundo conto, moçada, chamado A Volta do Marido Pródigo. Legal? Como eu disse, você também é narrado na terceira pessoa por um narrador onisciente e heterodiegético, que é aquele que não participa da história. A história aqui é mais simples, né? Nós temos um homem chamado Eulálio Salatiel, mas ele tem um apelido que é o Lalino, ou Lino para os mais íntimos também, ele tem esses apelidos aí. E ele é casado com uma menina chamada Maria Rita, certo? Mas o Lalino, o Lino, o Eulálio, enfim, ele é um bom vivan, sabe? Ele quer viver a vida ali, né? Curtindo a vida louca. E ele então vai para o Rio de Janeiro. Ele vai abandonar a esposa dele, Maria Rita, mas na realidade ele não abandona ela. Ele vai contratar, digamos assim, um homem chamado Ramiro, que é espanhol, para cuidar de sua esposa, legal? Ele vai viver no Rio de Janeiro um tempo e tal, vai acabar se desiludindo lá com a capital, não curte, não arruma emprego, não sei o quê, e então ele volta, certo, para a cidade, lá onde ele vivia, lá no interiorzão de Minas Gerais. Quando ele volta para lá, ele percebe que o Ramiro meio que roubou a mulher dele, sacou? A Maria Rita, e ela também, a Maria Rita não quer mais saber dele. Aí o que acontece é que o tal do Lalino, ele vai trabalhar, gente, para um cara chamado Major Anacleto. E este homem é um homem que é um coronel da região, sacou? Ele vai se eleger ali naquela região. Uma das suas premissas, uma das suas promessas de campanha é que ele vai expulsar da região os estrangeiros, como os espanhóis, certo? Claro que a imagem dos espanhóis foi, né, lazarentamente desconstruída pelo próprio Lalino, pelo próprio Eulário e tal. Então, a ideia do conto é que se mostra que esse cara, no final, reconquista a esposa dele e eles vivem felizes para sempre, digamos assim, legal? Gente, a ideia do conto é mostrar o Lindo como aquele personagem tipicamente brasileiro, sabe? Picaresco, malandro, anti-heróico, mas fazendo intertextualidade com uma infinidade de personagens da literatura brasileira, como, por exemplo, o Macunaíma, do livro do Mário de Andrade, de mesmo nome, ou então o Leonardo Pataca, né, do livro lá do Manuel Antônio de Almeida, enfim, né, Memórias de Milícias. De qualquer forma, a gente tem aqui um julgamento moral, digamos assim, dentro da história, né? A atitude do Lino é vista como imoral, digamos assim, né? Nós, enquanto leitores, não curtimos o que ele faz. Mas a gente, digamos assim, perdoa, né, o Lino, certo? Porque o Ramiro é um homem muito ruim para ela, sabe? Agride, briga com ela, é violento e tal. E o Lino, mesmo tendo feito, né, um monte de problema, mesmo sendo moralmente um cara questionável, ele é alçado, ele é transcendido à condição de herói. E é essa ironia intertextual, cara, que tá no título do livro, do conto, perdão, a volta do marido pródigo, né? Que é a intertextualidade bíblica com a volta do filho pródigo, lembra? Só que aqui as avessas, né? No conto lá original, a gente tem um protagonista que
gasta todo o dinheiro e volta para casa com o rabo entre as pernas, digamos assim. Aqui a gente tem um protagonista malandrão, que no contexto social dele faz tudo ao contrário, mas que no fim das contas dá certo, né? Então a ideia é que ele modifica-se com o passar do conto, né, gente? O Lino do final da história não é o mesmo do começo da história, sacou? Ele passa por esse processo de amadurecimento, esse processo de literalmente mudança para melhor, né, literalmente. Mas mais do que isso, a gente tem um personagem que passa por uma formação, literalmente. Essa malandragem, essa astúcia, esses atributos anti-heróicos, né, vão aos poucos perdendo espaço e ele, o Lino, aprende a dar importância àquilo que realmente é importante na sua vida, a sua mulher, o trabalho. Digamos então que ele se torna um bom homem, sacou? Claro que as avessas também, né? É interessante então que o conto transmite, como disse a você, uma moral da história. Bem legal aí a história A Volta do Marido Pródigo. Vamos para o terceiro conto, galerinha, que se chama Sarapalha. Sarapalha também é narrado por um narrador de terceira pessoa, onisciente, heterodiegético. A história toda, galerinha, envolve, né, dois primos. O primo Argemiro e o primo Ribeiro, beleza? O Ribeiro, ele é casado com a Luísa. Eles chamam também de prima Luísa, até porque naquela região ali a maior parte da galera é, de alguma forma, parente, certo? E eles têm um cachorro chamado Giló, o nome do cachorro. A história, gente, é que eles vivem nesse Val do Sarapalha, como se fosse uma vilazinha, sabe? Uma arraial, assim, né? Uma cidadezinha bem pequenininha. E essa região está sofrendo com a maleita. A maleita é o jeito que essa pessoa do interior se chama a malária. Mas muitos dos habitantes, então, de Sarapalha foram embora, vazaram, porque estão com medo, né, dessa doença que provoca febre, tremedeiras e, invariavelmente, a morte. O Ribeiro, que é o cara casado lá com a Luísa, né, ele fala que a maior dor de todas, né, que ele tem não é necessariamente a doença que ele pode ocasionar, ou as terras que ele pode perder e tal, mas é o fato, ele está contando essa história, digamos assim, né, no passado, já no futuro, ele está se referindo ao passado, e ele fala que a maior dor dele é perder a esposa dele. O que aconteceu? Ela morreu? Não. O que rola, gente, é que a Luísa fica insistindo. Ribeiro, vambora. Ribeiro, isso aqui não dá mais nada. A gente vai morrer. Essa terra tá amaldiçoada. A gente não tem para que vender o que a gente produz. Vambora. E o Argemiro, que mora com eles, meio que tenta botar panos quentes. Assim, tipo, ora ele concorda com o Ribeiro, ora ele concorda com a Luísa, sacou? Ele tenta ser aquele advogado do diabo, assim. E um dia, a Luísa, já indignada, assim, da vida, ela vai estar lá na porteira da fazenda deles lá e vai passar um vaqueiro ali com a boiada. E o vaqueiro olha pra ela e fala, ô moça bonita, tudo bom? Não sei o que, começa a conversar e coisa e tal. E oferece pra ela carona, digamos assim, você quer ir pra cidade comigo? Ela fala, eu quero, vambora. Não quero mais ficar aqui não. E eles vazam. Tal da prima Luísa troca o primo Ribeiro, cara, pelo vaqueiro bonitão ali que passou na porteira da fazenda dela. Bom, o fato é que ela vai embora, foge com outro homem, né? E agora, galera, só tem ali o Ribeiro, o Argemiro e o Giló. E eles ficam conversando. Não, o cachorro não participa ainda bem da conversa. Quem participa é o primo Argemiro e o primo Ribeiro. E aí, gente, o Argemiro vai conversar, vai tentar meio que, né, consolar o primo dele e tal. Vai falar que, né, enfim, ele não se sinta mal, não sei o quê, assim mesmo, coisa e tal. Mas ele fala assim, olha, não quero faltar com respeito. Eu mesmo sempre fui apaixonado pela Luísa, sempre gostei dela, desejaria ter me casado com ela, mas nunca falei nada pra você nem pra ela, por respeito a vocês dois. Sabe aquele momento que é melhor você ficar quieto e deixar as pessoas pensarem que você é um imbecil do que você abrir a boca e fazer as pessoas terem certeza disso? Então, esse é o Argemiro, cara. O cara vai lá e fala merda. Aí, é claro, o Ribeiro tá super decepcionado agora com o primo dele, ele acha que ele foi traído pelo primo e tal, e ele então expulsa, sabe, o cara das terras dele. Ele fala assim, pô, mano, pra onde é que eu vou? A maleita tá aí e tal. Ele fala, ó, brother, só vai embora, cara, procura teu rumo aí, não te devo nada, você não me deve nada, tá ligado? Só vaza da minha casa, vá morrer onde melhor te couber aí, onde melhor te apetecer, suma da minha frente. E o cara vaza. Final da história fica só o Ribeiro, o Giló e a solidão naquela fazenda chamada Sarapalha. Tadinho, né, gente? Do primo ali, cara. O cara talvez tenha sido corno, nem sabe. Olha aí, ó, né? Melhor às vezes não saber das coisas, né? Afinal de contas, diz que corno é só quem é curioso, não é verdade? Olha aí. Então, vamos lá. Retrato dos personagens aqui que estão no interior e são abandonados. Abandonados não no sentido igual o Argemiro, o Ribeiro, perdão, foi abandonado pela Luísa. Abandonados no sentido de abandono governamental, abandono existencial, solidão mesmo, sabe? Esse local desolado, sem esperança, esquecido por todos aí, por Deus, pelo governo e tal, é a ideia que o tal de Guimarães Rosa que transmitia através do Sarapalha.
Temos, galera, nesse conto uma linguagem muito próxima da linguagem poética, uma linguagem altamente elaborada, extremamente densa, inenarravelmente hermética, sabe? É até difícil compreender um pouco ali das palavras e da formatação do texto. Existe esse caráter dramático, a malária, maleita, cesão, que são outros termos que eles usam ali, né, para referir-se a essa doença. Temos a revelação, talvez, de 2 triângulos amorosos aí possíveis, a temática da traição, da solidão, ou seja, só desgraça. Quando você achar que a tua vida tá horrível, assim, que tá uma porcaria, lembre do Ribeiro, gente. Provavelmente ele foi traído pelo primo e foi traído de novo pelo vaqueiro bonitão que passou na frente da casa dele lá. Olha só, a única coisa que ficou pra ele foi uma terra infértil e um cachorro cujo nome era Giló. Galera, tá difícil o negócio. O enredo, então, mostra como esse apreço, né, que o Ribeiro tinha pelo Argemiro vai minando, né? Essa amizade, essa coisa toda, né? Vai aos poucos se transformando em ódio, em rancor, em mágoa, sacou? E não existe espaço para o perdão, certo? Só sobra espaço para o rancor, que é basicamente o que acontece num lugar como esse, que é o Sarapalha. Interessante perceber essa realidade que o ambiente meio que influencia, não é mesmo? A visão de mundo das personagens e o inverso não é em verdade também. Genial, né, cara? Guimarães Rosa era surbalístico e grande escritor. Vamos à frente, então, aqui no conto Duelo, certo? Que é o último conto narrado, digamos assim, em terceira pessoa. Né? Nessa parte vai começar outros contos ali narrados em primeira pessoa. O conto Duelo, do mesmo modo que os anteriores, é narrado em terceira pessoa, narrador onisciente, heterodiegético. A história, galera, envolve também um triângulo amoroso. O Turíbio Todo, a dona Siliviana, que é a mulher do Turíbio Todo, e o Cassiano Gomes. O Turíbio Todo, ele foi pescar um dia lá, pai e tal, não arrumou peixe nenhum, voltou mais cedo para casa. Pegou, cara, no flagra, a mulher dele, a dona Siliviana, Siliviana, não é Silviana, Siliviana, tendo um enrosco ali, né, enfim, ali de proporções, né, enfim, surbalísticos, com um homem chamado Cassiano Gomes. O Cassiano Gomes que era temido naquela região, galera. O Cassiano Gomes que era um homem forte, parrudão, assim, né, e tal. Tinha sido do exército, sabe? Sabia atirar. O cara era, né, do mal. Então o Turíbio Todo fala, eu mato esse desgraçado. Mas não agora. Né? O cara também tem respeito. Então o que o Turíbio Todo faz? Ele pega uma arma, ele vai ficar tocaiado, escondido na frente da casa do Cassiano Gomes. Quando o Cassiano Gomes abre a porta, ele vê a porta vindo, ele pega a carabina e fala, esteja morto, seu traidor dos infernos. E Chablau dá um tiro no Cassiano Gomes. E aí o cara cai pra trás, né? Pronto, matou o cara, acabou o conto. No que ele tá saindo do mato, o Cassiano Gomes aparece na porta, com a mão na cabeça. Mataram meu irmão! Aí que o animal, a anta, o anu, assim, o retardado do tribo todo lembra que o Cassiano Gomes tinha um irmão gêmeo. E quem ele matou ali? Foi o Cassiano Gomes? Não, foi o irmão gêmeo do cara. E aí, meu, a vingança agora muda de lado, sacou? Agora quem quer se vingar aqui é o Cassiano Gomes, ele quer se vingar do tribo todo. Aí, gente, eles começam um a perseguir o outro ali, certo? Né, dentro do sertão. O Turíbio Todo conhecia muito bem o sertão, o Cassiano Gomes também. Mas o Turíbio Todo, ele vai para São Paulo, saca? Ele dá uns olé ali no Cassiano e vaza, vai lá pra longe, pra dar uma esfriada na história. Nesse meio tempo, o Cassiano Gomes fica doente, cai por terra no meio do nada lá e tal. Ele tá no leito da morte, literalmente, indo pro saco. Aparece um homem, certo? O nome dele é 21. 21 o nome dele. 21. E esse 21, cara, ele fala que ele é jagunço, ele é cangaceiro, ele vive de matar os outros. E aí, então, ele promete, eles conversam um pouco, ele promete pro Cassiano que ele vai vingar, certo? O Cassiano Gomes, eu vou vingar, eu vou achar esse lazarento aí, ó, que fez isso com você e vou matar o cara. Claro que o Cassiano Gomes não contou, né, que ele tinha dado uns crãos na mulher do cara. Fato é, Turíbio Todo volta para casa, muito tempo depois, encontra a dona Siliviana. Siliviana não quer nem mais saber dele também, não quer mais saber dela, tá? Mas ele fala, dei as voltas naquele cara. Ele descobre que o Cassiano Gomes morreu, inclusive ele fica, cara, morreu, que legal. E ele pega o cavalo dele para ir fazer alguma coisa lá, acaba encontrando um homem no caminho. O homem se apresenta para ele como 21, como Timpim. Aí, ô Timpim, beleza? Ô Timpim, eu sou o Turíbio Todo, ô Turíbio, tudo bom? Tá, e tal, eles começam a conversar. E aí ele pergunta pro Timpim, assim, né, o que ele tá fazendo ali. Ele fala, eu vim procurar um homem aí que eu preciso conversar com ele e tal. Ele, que legal e tal. E você, o que você tá fazendo? Aí o Turíbio, se achando bonzão, assim, ele conta a história. Não, porque dei a volta no cara, fui para São Paulo, ele acabou me procurando aí pelo sertão, acabou morrendo, e eu me dei foi bem, e não sei o que, coisa e tal, e bababá. Aí tá, o Timpim escuta a história, não sei o que, coisa e tal. E aí no final da história, gente, ele revela pro
Turíbio Todo, que ele, o Tintim, é mais conhecido como Tintim 21, de 21 mortes que ele já tinha matado por aí, tá ligado? Agora ia ser o Tintim 22. E ele fala, não, mas veja bem, você não precisa vingar o homem, coisa e tal, e tararau. E o conto termina aí, certo? Provavelmente com o Tintim 22 agora, né? Matando o Turíbio Todo, beleza? Então, gente, o conto é uma espécie de alegoria da fatalidade, certo? A ideia de que o destino é sempre algo inexorável. O destino é sempre algo inquebrantável, algo que com o qual a gente não pode lutar. O título do conto, que é o duelo, na realidade não se efetiva na história. Veja, quem mata o Cassino Gomes é a velhice, é o clima, é alguma coisa parecida com isso. E quem mata o Turíbio Todo é o assassino, certo? O cangaceiro, jagunço lá, Tintim 21. Então o duelo aqui, ele é muito mais, digamos, metafísico. É o duelo do forte contra o fraco. É o duelo que se estabelece na perseguição, na vingança, na violência. É o duelo que se estabelece, gente, na ideia de que o próprio ambiente, certo, duela com esses personagens, né? E os leva, então, para essa abordagem negativista, né, do final da história. O desfecho é bastante moralista, né? Enquanto o Turíbio Todo acha que precisa se vingar e o Cassiano também, cada um deles enfrenta, então, as consequências das escolhas que eles fizeram e dos atos, então, que eles proporcionaram. O Turíbio assassinou, assim, alguém, né? Um inocente, um irmão lá do cara, ele tem razão em querer se vingar. Ao mesmo tempo, o Turíbio Todo também tem razão em querer se vingar, porque, poxa, a mulher dele traiu e tal. Então é aquela velha história, né? Quem tá certo aqui? Ninguém. Porém, ambos acabam encontrando o destino que melhor lhes apetece. Legal, né? Tesão. Esse conto é massa, cara. Tanto que eu vou voltar aqui no slide, ó, aqui em cima de mim você está vendo aí um filme da década de 1970, que foi dirigido pelo Paulo Thiago, chamado O Duelo, certo? Que é baseado, é claro, neste conto aí do Guimarães Rosa. Filme bem legal, inclusive, bem bacana, que tem um desfecho um pouco diferente, certo? Do conto aí, mas também não tanto assim. Bom, galerinha, vamos para frente agora, vamos falar aqui do primeiro conto narrado em primeira pessoa do livro do Guimarães Rosa, chamado Minha Gente. Esse conto é narrado por um personagem chamado Doutor, certo? Um homem da cidade, um homem que estava a passeio lá pelas fazendas do interior de Minas Gerais, fazenda do tio dele, certo? O ambiente do conto é uma fazenda chamada Saco do Sumidouro. É o ambiente da fazenda. Esse é um dos contos mais longos. Eu acho que ele só perde para o último conto, que é A Hora e Vez Augusto Matraga. Mas ele é um conto bem extenso mesmo, né? E esse conto, gente, ele é um conto bem, digamos assim, modernista, sabe? Ele é cortado, fragmentado, cindido, ele tem digressões, ele tem alinearidades, ele é um elemento bastante técnico do ponto de vista, né, literário ali. A história toda é a história, certo, desse doutor. Este homem, ele trabalha numa escola lá na capital, né, provavelmente em Belo Horizonte e tal, e ele está de férias e vai visitar a fazenda do tio dele, o tio Emílio, certo, no interior lá de Minas Gerais. O tio Emílio tem uma filha, o nome da filha dele é Maria Irma, é prima, portanto, do doutor, e tinha sido a namoradinha de infância dele, sabe, do tal do doutor. E ele tenta, digamos, retomar, né, essa aventura que ele teve lá quando ele ainda era jovem. A mulher, por outro lado, a Maria Irma, né, ela gosta, ela deseja, ela quer, né, enfim, assim, um cara chamado Ramiro, mas ela é apaixonada por esse homem aí. O problema é que o Ramiro, ele tá noivo da Armanda, legal? E aí essa Armanda já vai casar com ele, vai dar tudo errado aí na história. O que ela faz? O conto, gente, retrata a ideia de que esse personagem central, esse tal desse doutor, ele gosta muito de xadrez, sabe? Ele curte bastante esse jogo de, né, enfim, tabuleiro aí. Inclusive um outro personagem, o Santana, né, que é um personagem da história, também gosta bastante e tal. Enfim, fato é que ele então vai se aproximar da Maria Irma, a Maria Irma vai dar as voltas nele ali, e como num jogo de xadrez, a Maria Irma, galera, vai fazer umas jogadas de mestre aqui, tentando fazer com que esse tabuleiro fique mais, digamos, propenso para ela. O que a Maria Irma faz? Ela sabe que o Ramiro e a Armanda estão prometidos para casar um com o outro, mas eles não se amam. Embora ela respeite a melhor amiga dela, que é a Armanda, ela sabe que eles não se amam. Já a Maria Irma ama o Ramiro, certo? Então o que ela faz? Ela, a tal da Maria Irma, vai conseguir fazer com que a Armanda se interesse pelo narrador, certo? Deixando, portanto, o caminho livre para ela. Só que o narrador, gente, o tal do doutor, é um cara muito devagar, massa. Então um dia, assim, ela combina, né, com o doutor, ele tá, enfim, lá de férias, né, e tal. Então ele vai pescar com um brother lá do tio Emílio, inclusive.
Esse cara, esse brother aí, né, do tio Emílio lá, ele tinha feito um adultério com uma moça que era casada, e o marido dessa moça descobre, vai até a fazenda e mata com uma foice, certo? O tal do figura na frente do doutor. Ele fica estupefato, ele quer sair, ele quer ir embora daquela região, porque ele tá com medo, sabe? Imagine, né? Inclusive ele até denuncia isso pro tio dele, e o tio dele fala, não, é o eleitor, não vamos prender o cara assim, vamos conversar com ele. Como é que você resolve as coisas, né? Fato é, a Maria Irma marca da Armanda e do tal do doutor conversarem. Eles conversam, eles inclusive se curtem ali, né, se gostam, mas ele acha que a mulher tá noiva, não vai ter, né, chance, esperança. E ele vaza, eles estavam vindo embora, ele pega e vai embora. Puta, tá tudo errado. A Maria Irma fica, caramba, que merda, não sei o que. Ela manda uma carta, certo? Para o tal do doutor, né, lá na capital. O doutor lê a carta, mas não dá muita bola, assim, fala, ela deve estar, né, querendo que eu vá pra lá, pra, né, assistir o casamento dessa mulher aí, eu não vou e tal. Aí o carinha lá que jogava xadrez, o tal do Santana, manda uma carta pro doutor também, fala assim, jovem, você gosta tanto de xadrez e não se ligou nas jogadas, cara? Você não se ligou no que estava acontecendo? E ele meio que conta pra ele, ó, a menina queria isso, ela tá apaixonada pelo cara tal, a Armanda não quer casar com ele também, a Armanda gostou de você, queria casar, né, até ficar com você, mas você meio que deu fora. Ô, meu, ó, tá tudo preparado no tabuleiro pra você dar o checkmate, é só você dar a jogada. Aí ele se liga que ele tem que voltar pra lá, ele volta, e o final, galera do conto, é aquele final felizes para sempre. A Maria Irma consegue ficar com o Ramiro, e o doutor fica junto com a Armanda. Legal, né? É uma história bonitinha, cheia de idas e vindas, assim, é tipo uma novela da Globo esse negócio. Aqui eu coloquei, então, os nomes dos personagens para você não se perder depois, legal? O narrador aqui, né, que se chama Doutor, o Santana, que era o cara lá que curtia, né, enfim, jogar xadrez, né, ele jogava xadrez, tudo que era lugar, até em cima do cavalo, é ele que manda carta pro doutor lá, né, a gente tem o José Malvino, certo, que é o cara que trabalha aí para o tio Emílio, o próprio tio Emílio, né, que é o pai da Maria Irma e a Armanda, que são as meninas da história, e o Bento Porfírio, que é aquele cara que é assassinado na base da foiçada lá, né, galera? Foi dar o creu na mina lá, se deu, foi mal. Bom, a história, em Minas Gerais, ela tem vários causos, e essa é uma característica da literatura do Guimarães Rosa, esses elementos simbólicos que tem essas histórias secundárias. Violência, paternalismo, casamento por interesse, essa questão da corrupção, né, enfim, dentro da política, a questão do amor e tal. Tudo isso, então, faz parte do livro, né, e da história aí do Guimarães Rosa também. A personagem feminina e o papel social da mulher, que é sagaz, que é dissimulada, que faz de tudo para ficar com um homem que ama, no caso a Maria Irma, ficar com a Ramiro, meio que desconstrói um pouco daquela imagem pré-estabelecida da mulher, né, gente? É uma história bem massa essa da Maria Irma aí, na verdade. A gente também tem a ideia das aparências aqui, né? Que escondem efetivamente o que os fatos, né, querem mostrar, escondem as suas verdadeiras intenções. O doutor, a própria Maria Irma, a Armanda, todas as personagens têm algo, digamos assim, a esconder, têm camadas diferentes dentro de si. Por isso o enredo lembra muito uma partida de xadrez. Movimentos, estudos, antecipações, tentar prever o que vai acontecer, entendeu? É um enredo bem massa, por isso essa imagem do xadrez aparece bastante no conto. Legal? Vamos à frente, galerinha, falar agora do conto São Marcos. Conto esse excepcional, bem importante na história da literatura do João Guimarães Rosa também. Esse conto também é narrado na primeira pessoa, massa, por um narrador chamado Izé. O nome dele é José, mas chamam ele de Izé, certo? Ali naquele contexto, né? A história se passa numa região chamada Calango Frito, e é uma região, galera, onde existem feitiçarias, certo? Né? Trabalhos, assim, né, esotéricos e coisas congêneres. O Izé, o narrador, é um homem que faz pouco caso dessas crendices populares nesse lugar de Calango Frito, ele não acredita nessas coisas. Inclusive, o Izé, ele não perde a oportunidade de tirar sarro, de desmerecer, de se desfazer e tal, de um personagem chamado João Mangolô, que é negro e ele tem tipo um terreiro, assim, sabe, né, uma cafua lá onde ele faz ali os trabalhos dele, né. Durante um passeio, certo? Esse tal desse Zé, ele vai pescar com o amigo dele, e o amigo dele fala a reza São Marcos para ele, né? Ele menciona que São Marcos é uma reza forte, poderosa, que quem aprende a rezar essa reza e a reza fica com o corpo fechado, nenhum mal acomete, a pessoa consegue ir onde quer e tal. E o Zé, né, faz, essa reza aí não é nada, rapaz, eu conheço essa reza, isso aí não é nada, quer ver? Eu vou rezar aqui pra você. E ele começa a falar São Marcos para ele, né, a reza de São Marcos. Esse outro cara que tá com ele pescando fala, não, começa a se persignar, rapaz, cala a boca, não fala isso não, isso aí pode trazer mau agouro, e ele, ó, vai embora. E o Izé começa a dar risada, fala, ei, povo, né, que acredita em qualquer coisa. Recolhe os troços da pescaria dele e começa a ir embora. Quando ele vai embora, ele começa a perceber que ele tá ficando cego, não consegue enxergar, ele pisca o olho, né, passa a mão nos olhos,
mas literalmente perde a visão. E ele fica, né, falando, meu Deus, e agora? O que eu faço e tal? Ele fica desesperado, mas aí ele lembra dessa lenda de novo do São Marcos, começa a rezar essa reza que tem fama de ser surubalisticamente poderosa, e ele, orientado pelos cheiros, olha, pelo olfato, pela audição e pelo tato, o cara virou ali um X-Men, ele vai se aproximando da vila, né, onde ele mora lá, legal? Calango Frito. E uma das primeiras casas que fica lá é justamente a casa do João Mangolô, certo? Aquele cara que é a cafua dele lá. Então, Izé entra na casa do João Mangolô e fala para ele assim, eu sei que foi você que fez alguma coisa para eu perder a visão, seu lazarento, seu, né, enfim, Mangolô safado e tal, me devolve minha visão, não sei o quê. E ele, não fui eu, não sei o quê, pela voz, assim, ele sabe mais ou menos onde o cara tá. Acaba conseguindo agarrar o João Mangolô, o Izé é um rapaz forte, grande, e ele fala, ou você devolve minha visão, ou eu tiro a sua vida, rapaz, com as minhas próprias mãos. E o João Mangolô, cara, nesse momento, a gente nessa hora achando, até parece que o cara tem um poder de tirar a visão do outro, né? Ele tira de uma gaveta, assim, ó, um bonequinho, esses como se fosse de trabalhos, né? Enfim, ali de crenças, de matizes africanas, e o bonequinho tem uma venda nos olhos. Quando ele tira a venda dos olhos do bonequinho, como num passe de mágica, o Izé volta a enxergar. O Izé olha para aquilo, não diz nada, absolutamente nenhuma palavra sobre o que ele acabou de ver. Ele apenas agradece João Mangolô, fala assim, muito obrigado e me desculpe, e vai embora. E o conto termina aí. Então é interessante que o Izé, né, ele se despede do Mangolô e parte agora como um homem incrédulo, certo? Um homem que acredita nessas coisas. É bem interessante a história, né? Porque assim, o José, aqui tem de novo outros personagens, né, gente? Pra você não se confundir aí depois nas personagens da história, mas assim, a ideia é que esse conto ele resvala muito na literatura fantástica, certo? Essa literatura quase surreal, cujo tema aborda elementos ligados à feitiçaria, essa ideia do realismo mágico, de escritores que, como o Murilo Rubião, o Moacir Scliar, o Péricles Prade, o Campos de Carvalho e tantos outros, né, representam um pouco dessa informação e dessa ideia. Legal? A gente tem então um processo de formação aqui no conto, não é verdade? O Izé, ele é aquele homem que não acreditava, mas que, por conta dos fatos pelos quais passou, termina por ser crente no final da história, né? Temos aqui, meus queridos, a metáfora do olhar, ó. Né? Ele precisou ficar cego para de fato enxergar a vida como ela é. Nossa, essa parte final é legal, né? Vamos falar a verdade, essa parte final é muito massa. O cara precisou perder a visão para enxergar o mundo do jeito que ele é de fato. Vamos para frente, meus nobres e minhas queridas, bora falar do conto Corpo Fechado, certo? Que é o último conto narrado em primeira pessoa no livro, beleza? A gente teve então aí, né, esses 3 contos que são narrados na primeira pessoa por personagens totalmente diferentes e tal, legal? Cuidado que o Corpo Fechado, o narrador do conto também se chama doutor, então não vá confundir o narrador do Corpo Fechado com o narrador do conto Minha Gente, tudo bem? São contos, né, bem diferentes, legal? Bom, o cenário do conto aqui é uma cidadezinha chamada Laguinha, legal? E a história toda acontece em flashback. Esse doutor, ele tá lembrando dessa história numa conversa, né, que ele tá tendo com o tal do Manuel Fulô, certo? Manuel Fulô que é o valentão da cidade ali. Só que se você olha pro valentão, ele tem 1,5 m de altura, é magrinho e fala com a voz fina, entendeu? É um cara que você não bota fé que ele é o valentão da cidade. E justamente por isso o doutor pergunta, mas como é que você é o valentão da cidade se você não tem o fenótipo, saca, de ser o valentão? Aí começa a história. O Manuel Fulô, ele tinha uma mulinha, certo? Que ele amava, que ele adorava a mulinha dele. Ele chamava Manuel Flor, né? Manuel Flor. E a mulinha dele chamava Beija-Flor. 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 E eles, né, gostavam muito da mula dele, coisa e tal, barará. E assim, ó, o grande, né, enfim, ali, Antonico das Pedras, legal, que era um cara que tinha um barzinho na cidade, ele tinha fama de feiticeiro na cidade também, e ele queria muito essa mulinha pra ele. E claro, o tal do Manuel Flor nunca deu a mulinha dele pra ninguém, não é verdade? Aí, gente, um belo dia, o tal do Manuel Flor conhece uma mulher chamada Das Dores, e vai, então, se casar com ela, vai ser noivo, né, vai ficar noivo e tal, eles se amam bastante. O valentão da cidade se chama Targino, e esse Targino fala pra ele assim, ó, negócio seguinte, ô Manuel Flor, quero conversar com você. Ele entra no bar, todo mundo quieto, ele senta na mesa, bota uma faca, assim, bem aquele estereótipo, tá ligado? Olha bem no branco do olho, assim, ó, do Manuel Flor e fala, você vai se casar com ela, mas quem vai passar a primeira noite com ela serei eu. E se você não gostou disso, amanhã, meio-dia, na frente da igreja, a gente discute essa situação. Puxa a faca e vai embora. Meu Deus do céu, o Manuel não consegue nem levantar da mesa, tá tremendo, pobre coitado. E aí ele fala, o que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu, ama Das Dores. A gente não pode fugir, a gente vai pra onde? Não temos nada e tal. E ele fica naquela. O Antonico das Pedras, que é o feiticeiro, meio parecido com o conto anterior, né? Onde o João Mangolô também tem esses poderes, né, gente? Né, enfim, ali místicos e tal.
Ele vai falar pro tal do Manuel Fulô que ele pode resolver a situação dele. Ele pode fechar o corpo do Manuel Fulô e nada vai feri-lo. Mas isso tem um preço. A mulinha beija-flor. Ele quer a mulinha pra ele e assim ele vai fechar o corpo. Aí o Manuel fica indignado. Que tá louco, rapaz? Vou te dar minha mula e tal. É pra casa do caramba. Aí então tá, né? Você que se vire aí então, né? Bom, fato é, ele dá a mulinha então pro tal do Antônio das Pedras. O Antônio das Pedras faz lá todos os processos, lá com fumaça, com né, lá, coisa e tal, e fecha o corpo do tal do Manuel Fulô. Eles vão se enfrentar, o Manuel Fulô e o Targino na frente da igreja, galera. Certo? O Manuel Fulô armado com uma faquinha daquelas de pão, assim, ó, e o Targino com uma arma, né, em cada mão. O Targino tinha fama de não errar uma mosca a 1 quilômetro de distância. Bom, o fato é que ele até dá a opção, ele fala, ô Manuel, pode ir embora, eu considero a nossa dívida paga, ó, você pode até ir embora aí, cara, deixa das dores aí, não tem problema, não vou te matar por causa disso. Ele, não, vou ficar aí, sou homem e tal. Então tá bom. Aí ele pega, desembainha as armas, né, engatilha as duas e começa a atirar. E atira, pá, 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 um monte de tiro, todo mundo acha, nossa, o Manuel Fulô foi varado, virou uma peneira com tanta bala. Nenhuma das balas acerta o Manuel Fulô. Claro que ele não perde a oportunidade, o Targino ainda tá meio espantado, tipo, como é que eu errei tantas vezes, tantas balas? Ele ainda tá pensando no que aconteceu, o Manuel Fulô avança nele com a faca, dá uma facada, né, enfim, ali, fatal no coração dele, matando, portanto, o Targino e assumindo o seu local, o seu lugar, digamos assim, na cidade de Valentão. Passam-se muito tempo, ele se casa com a das Dores, já tem até filho, e aí o doutor, né, o narrador da história, chega ali, e daí ele vai, então, descobrir toda essa história. Ele dá risada, ele fala, né, enfim, que essa história é, no mínimo, curiosa e tal. E o Fulô termina a história dizendo que toda história, né, toda narração, tem sempre um quê de verdade e um quê de ficção. É interessante essa metaficção no final da história aí. Bom, aqui a gente tem, então, os personagens, certo? Né, enfim, de novo da história, né, das Dor, o Targino, o Trigo das Pedras Águas, o Manuel Fulô e tal. E todos eles, então, que participam desse contexto aí. No conto, de novo, a gente tem a mesma temática do realismo fantástico, né, gente? Que foi apresentado no conto anterior, lá chamado São Marcos, legal? A confiança do Manuel Fulô nesse corpo fechado, a fé e tal, a crença, provavelmente é o que efetivamente fizeram com que ele não fosse atingido pelas balas. E não necessariamente o corpo fechado, milagrosamente feito pelo Antônio das Pedras Águas. Fato é que acontece isso e ele acaba não sendo atingido por bala alguma. Então a saga dos valentões, né, é um tema muito importante nesse conto, e a ideia do Manuel Fulô representando o valentão não tendo o estereótipo de um, é no mínimo curiosa e bastante engraçada também, né? Bem legal aí, galerinha, esse extremamente bonito e interessantíssimo conto do João Guimarães Rosa. Bom, esse aí, ó, é o penúltimo conto do livro, Gente Conversa de Bois. Esse é um dos contos mais complexos, assim, mais herméticos da história, porque a linguagem do conto é muito poética, sabe? Inclusive tem rimas, tem elementos onomatopaicos, existem inserções e enxertos linguísticos bastante diferentes, entende? Do Guimarães Rosa neste conto. É um conto bastante experimental. Esse e o próximo, galera, voltam então para a terceira pessoa, tá bom? No conto, a gente tem então a história do Tiãozinho, certo? Junto com Agenor Soronho, né? Enfim, ali, e o seu pai Januário, legal? A história do conto, galera, é a seguinte: o Tiãozinho, ele vive um drama, né? O pai dele tá entrevado, massa, não pode fazer nada, né? Para se mexer na cama. Tem alguma doença que deixou ele lá, né? Enfim, paralisado. A mãe dele, a esposa, portanto, do Januário, que é o pai, né, do Tiãozinho, ela começa a ter um caso com outro homem. E com um homem ainda vivo lá, o tal do Januário, o pai do Tiãozinho, certo? Fato é que o pai dele vai morrer, o Januário, e aí o Agenor Soronho vai pegar o corpo, vai botar no carro de bois que ele tem, que era tipo um caminhão da época, né, galera? E vai enterrar o corpo lá em outro lugar, até porque ele precisa ir para outros lugares também. No caminho, o Tiãozinho, então, ajuda a transportar o próprio corpo do pai, né, a um cemitério próximo ali e tal, com outras mercadorias também. Pelo caminho, o Agenor, que é esse agora padrasto, digamos assim, do Tiãozinho, vai prenunciando como é que vai ser a vida do menino, uma vida repleta de coisas erradas, assim, sabe? O padrasto vai ser um padrasto rude, cruelzão, ruizão do caramba, assim, sabe? Inclusive, ele trata os bois de uma forma bastante rude também, bate nos animais, não os alimenta com tempo, né? Então, assim, é bem triste a história. E o Tiãozinho começa a chorar, ouvindo o Agenor falar. Nesse momento, gente, rola de novo um realismo fantástico aqui e nós começamos a escutar agora a conversa dos bois, uma conversa bovina, que massa.
E os bois têm nomes no conto, olha só, Busca-Pé, Namorado, Capitão, Brava-Gato, Dançador, Brilhante, Realejo e Canindé. Não são as renas do Papai Noel, galera, são, é claro, né, os bois aí do carro de bois. E os bois, galera, decidem se vingar, né, do Agenor Soronho, legal? Esses bois de carga, de alguma forma, tentam proteger aquele menino tiozinho, mas ao mesmo tempo também, de alguma maneira, vingar-se, né, daquilo que o Agenor fazia sempre com eles, entende? Bom, num certo momento lá o Agenor passa por um carro de bois, tem uma subida, ele mostra que ele é muito bom em conduzir o carro e tal. O tiozinho até se interessa em conduzir o carro, assim, sabe? O Agenor fala pra ele que esse vai ser o trabalho dele, com certeza, que ele vai virar condutor de carro de bois, ele vai ensinar tudo que ele sabe, não sei o quê. E dali pra frente era uma reta muito grande. E o Agenor fala pra ele assim, ó, vou te dar aqui o controle do carro de bois, você controla, igual eu te ensinei e tal, eu vou dar uma descansada. E ele vai deitar na ponta, assim, né, do ladinho do carro de bois, que é tipo uma grande carroçona, assim, certo? Nessa hora, os bois, então, conversando entre eles ali, eles decidem, ó, bora derrubar o cara da carruagem, galera, certo? Com isso, a gente, né, se vinga do homem aí. E é o que eles fazem, eles se balançam e tal, o tiozinho, coitado, acho que é ele que tá fazendo alguma coisa de errado, o carro balança muito forte e o Agenor cai do carro. No que ele tá tentando acordar, saber o que aconteceu, o carro volta para trás, aquelas rodas gigantescamente enormes de ferro, e passa literalmente na cabeça dele, gente. Nossa, uma cena horrível, daqueles filmes assim, gore, daqueles filmes trash mesmo. E claro que ele morre. O tiozinho, coitado, fica, né, desesperado. Ele fala, meu Deus do céu, morreu o cara e tal. Os boi começam a comemorar, né? Isso aí, morreu, você é desgraçado. Imagina, pesada, boizada no mal aqui, né? Bom, muito tempo depois, algumas horas depois, um outro carro de boi está passando na estrada, o tiozinho ainda está chorando, ainda está, né, assim, assustado com o que aconteceu. E os outros homens perguntam para ele, né, o que aconteceu. Ele fala, tudo foi culpa minha, eu não sabia manter os carros de bois, não sei o que, coisa e tal. E aí os homens olham, né, o acidente que aconteceu. E realmente acreditam que foi um acidente. E falam, não, talvez não tenha sido culpa tua, não, fique tranquilo e tal. Tentam meio que consolar o menino ali. Mas a ideia é que quem promove toda essa situação são os bois, legal? Perceba então que esse conto tem uma estrutura fabular, né? Os animais, os bois aqui decidem de alguma forma agir contra aquilo que faz o Agenor Soronho. O Agenor, assim como acontece lá no conto do Elo, lembra do Turíbio Todo, do Cassiano Gomes, o Agenor encontra, digamos, as consequências, né, dos atos que ele acaba promovendo durante a história. Ele é amante de uma mulher casada, é o déspota de um menininho, abusa de animais, é um homem rude, cruel, sacou? Então ele encontra apenas, né, assim, a paga, sabe, por tudo que ele faz, né? Os bois ali tem até uma filosofia bovina, digamos assim, certo? Eles querem vingar o Agenor e a si próprios. Vingar o tiozinho e a si próprios, protegendo o piazinho, portanto. É interessante observar que, claro, é questionável essa moral dos bois, ao mesmo tempo também é um tanto quanto prática, concorda? É a famigerada, né, enfim, filosofia consequencialista. Não importa aqui, né, enfim, o tipo de texto, lembre que o desfecho sempre vai ser moralista. No caso, galera, a gente tem a ideia de que não importa o quão poderoso seja o homem, a natureza sempre vai subjugá-lo, sempre conseguirá, de alguma maneira, ir contra ele. Legal, né? Tesão demais esse conto. E agora, gente, nós chegamos naquele que, na minha opinião, é o melhor conto do Guimarães Rosa de todos que ele já escreveu. A Hora e Vez de Augusto Matraga, que inclusive, como você está vendo aqui em cima de mim, ó, virou filme no ano de 2015, dirigido aí pelo Vinícius Coimbra. Bem legal o filme, inclusive, galera, vocês encontram até no YouTube para assistir. Dá uma olhadinha que é bem bacana. Bom, a história tem de novo narrador de terceira pessoa, heterodiegético, onisciente. Lembra que os únicos contos que são narrados em primeira pessoa são Minha Gente, São Marcos e Corpo Fechado. Todos os outros narrados em terceira pessoa pelo mesmo tipo de narrador, o narrador onisciente, que sabe de tudo, e é heterodiegético, ou seja, não é um personagem da história. Legal? Moçada, os principais elementos da obra do Guimarães Rosa se fazem presentes na história desse conto aqui, ó. O enfoque na consciência dos personagens, aquele lance da introspecção, do fluxo de consciência, essa linguagem regional em prosa poética, esse ambiente do interior, tá legal? Galerinha, a história tem dois momentos aqui, tá certo? O primeiro desses momentos se dá quando o Augusto Esteves começa a história. O Augusto Esteves, que é um homem horrível, mesquinho, individualista, cruel, violento. O cara é do mal, assim, sabe? Ele é um fazendeiro rico pra cacete, é casado, tem uma filha. Mas no início da história, está tendo um leilão, digamos assim, de duas mulheres. Olha que absurdo, duas prostitutas no início da história. E quem, claro, vai lá e acaba arrematando, certo, os prêmios do leilão é o Augusto Esteves. Uma das meninas, ele considera feia, sabe? Ele considera que ela tem pernas sirena e tal. Ele então fala, você vai embora, guria, eu não quero você não, você é muito feia e tal. Tá aqui o dinheiro, se você quiser, vai embora, vai procurar
né, o rapto parta e tal. A menina, coitada, sai chorando e ele tem, digamos, né, uma noite ali com a outra moça. Então perceba que ele é um homem bem ruim, ele gasta com jogo, com prostituta, maltrata a esposa, é um cara ruim, o tal do Augusto Esteves, né? Despreza a filha e tal. Descobre o Augusto que a esposa dele, gente, a esposa do Augusto Esteves, vai fugir, o nome da esposa dele é Dionora. Ela vai fugir com outro homem, que inclusive era um homem que trabalhava para ele, certo? Aí, o que o tal do Augusto faz? Ele fala, ó, você aqui, o recadeiro, o Kim Recadeiro, que é o cara que trabalha para ele, vem dar o recado. Ó, chefe, a sua esposa fugiu. Ele fala, não, chama os homens aqui agora. Ele chama lá 4 jagunços, cara do mal, grandão, mal encarado, assim, galera meio, né, punk rock ali. E ele fala pros caras, eu quero que vocês vão agora e peguem a minha mulher, nem que seja pelos cabelos, e tragam esse cabra vivo, que sou eu que vou sangrar ele aqui. E aí eles não falam nada, eles ficam parados olhando pra cara do Augusto. Augusto fala, vocês não escutaram? Não, vocês são surdos? Aí um deles fala, não, a gente escutou, que o senhor tá devendo pra nós aí uns 3 pagamentos já de trabalho que a gente fez pra trás. Aí ele fala assim, você acha que não tem dinheiro pra te pagar? Não, é homem. Ele fala, não, o negócio não é você ter ou não dinheiro, o negócio é que o outro coronel lá, que é inimigo do senhor, ofereceu pra nós uma grana pra gente passar o senhor dessa pra melhor, e a gente aceitou esse dinheiro. Então o senhor se levanta agora, por favor, daí, que é isso que a gente vai fazer. E aí o Augusto, que não é bobo nem nada, já pega uma arma debaixo da mesa e vira um filme de ação agora. Tiro pra todo lado, ele pula a janela, pega o cavalo, sai do galeto. Os caras pulam no cavalo, liga o bicho, galera, sai correndo atrás dele também. Virou aquela história de bang bang, tiro pra cá, coisa pra lá, meu Deus, que loucura. E aí acaba as balas do Augusto Esteves, né? Porque, né? E aí ele percebe que tá encurralado. Tem um precipício na frente dele, os caras estão atrás dele, não tem por onde ele fugir. Ele desce do cavalo, apê do cavalo, os caras apê do cavalo e falam, ó, a gente ainda vai ser bom pro senhor, vamos dar só um tiro na cabeça e nos fala mais nisso. Ele nem espera o cara responder, o Augusto Esteves olha pra trás e fala, bom, a melhor alternativa que eu tenho é pular isso aí. E é isso que ele faz, ele pula o precipício. E aí acabou o conto, né, gente? Pois é, gente, olha que genial essa ideia. Essa ideia de uma queda, certo? Que muda o personagem, é muito comum na história da literatura, dos filmes e de tudo mais em geral. Veja, por exemplo, naquele livro chamado O Senhor dos Anéis, do Tolkien, escrito lá no início do século XX, bem antes do Guimarães Rosa. Naquela história, o mago Gandalf, o cinzento, ele enfrenta um bicho enorme lá, o Balrog e tal, e ele vai acabar caindo, certo? Com esse, né, enfim, ser maquiavélico lá, num precipício. Não sem antes mandar para os outros, ó, vazem, vão embora, né, se salvem. Quando ele volta, o Gandalf volta como um mago branco, poderoso, ele mata, né, esse ser malévolo lá e vai conquistar o direito de se tornar um mago superior, supremo, com mais poderes. Na saga Star Wars, no filme chamado no segundo filme não, né? Enfim, é o episódio, né? Enfim, ele 5, legal? Né? Enfim, nesse episódio, o Império Contra-Ataca, a gente tem a cena na qual o Luke Skywalker descobre que o Darth Vader é o pai dele, certo? Ele fala lá, eu sou seu pai, ele grita, não, e tal. Né? Ele já tá com uma mão cortada, inclusive, e ele está num precipício. A chance que ele tem ou é ir para o lado negro da força com seu pai agora, né, que ele descobre, ou então se jogar no precipício. O que ele faz? Se joga de novo. Quando ele retorna no outro filme, lá no tal do Retorno do Jedi, ele é um Jedi muito mais poderoso, muito mais forte, muito mais, né, corajoso. Gente, essa imagem, portanto, é essencial para você entender a história do conto. Quando Augusto cai lá, ele se arrebenta, meu Deus, um precipício enorme e tal. Os caras até olham para ele lá, falam, morreu, e vão embora. Passa-se muito tempo, muitos anos, certo? E o Augusto Esteves não morreu. O Augusto Esteves foi salvo por um casal de velhinhos, idosos, negros, por sinal, cuidam dele, tratam dele, né, e tal. E ele vai então se penitenciando, sabe? Ele vai se purificando, entende? De todos esses pecados que ele cometeu no passado. Massa. Inclusive, uma propriedade que ele possui depois, numa localidade chamada Tombador, né? Ele acaba deixando, né, para esses negros aí e tal. Ele começa a trabalhar, ele começa a se tornar um homem melhor e tal. Certo dia, muito tempo depois, vai aparecer nesse local, nessa localidade, um homem que é um jagunço, um cangaceiro, chamado Joãozinho Bem-Bem. Inclusive, esse cangaceiro, galera, aparece também no livro chamado Grande Sertão Veredas. Legal? O Joãozinho Bem-Bem é um jagunço, um cangaceiro temido, assim, você tá ligado? É um cara poderoso, né? Tem um bando de homens lá e tal. E ele simpatiza com Augusto e lembra um pouco quem ele era, que já tinha ouvido falar e tal. Convida, então, Augusto para participar do bando dele. O Augusto fala, não, cara, eu mudei, eu não sou mais assim e tal, mas muito obrigado. Ele fala, olha, se um dia você quiser,
sabe me procurar, sabe quem eu sou, é só você me achar aí, você tem um lugar garantido no meu bando. Aí o Augusto agradece e fala, cara, valeu, tá, mas eu vou procurar outro caminho. E é o que ele faz. Cara, passa mais um tempo, ele agradece aquele casal lá de idosos, deixa o pouco que ele tinha para os idosos e vai procurar um caminho para a vida dele. Passa em várias cidades, ajuda várias pessoas, ó, se transformando num cara genial, um cara gente boa. Um belo dia, galerinha, ele vai chegar num lugarejo, lá num arraial chamado Ralacoco. É o nome do lugar. E esse lugar está sendo invadido por cangaceiros, cara. A primeira casa que ele vê tem uma família, 3 pessoas, o marido, a esposa e uma filha. E logo ele imagina ele e a filha dele naquela situação e a esposa. Então ele vai salvar, assim, na hora que o cara ia atirar nos 3, ele levanta a arma para cima, ela atira para cima, faz aquele barulho, plou, e ele, o Augusto, mata esse cangaceiro. E mata o outro que entra, né, pela outra porta também. E a família fica ali, né, admirada, tipo, nossa, ele é nosso salvador, meu Deus, né, que legal e tal. Fato é, o bando inteiro invade ali a casa, claro, prendem o Augusto, e o Joãozinho Bem, galera, é o chefe desse bando que tá nessa cidade. E aí o Joãozinho fala, ora, então nós nos encontramos de novo, coisa e tal, que beleza. E o Augusto indignado, ele falando assim, não, aqui você não vai fazer nada, rapaz. Você não vai matar esses inocentes, não sei o quê. Daí o Joãozinho fala, quem vai me impedir? Ele fala, eu. Ele fala, ah é? Então vamos fazer um duelo nós dois. Tá aqui uma arma, tá aqui a minha arma, tantos passos pra lá, a gente vira e atira, quem sobrar tá certo. Agora olha só, se eu, o Joãozinho, te matar, vou te matar e vou matar essa vila inteira, inteirinha. Tudo que respira, tudo que vive vai morrer. E se eu morrer, o meu bando, estou falando isso para todos os meus homens, o meu bando vai se retirar sem molestar mais nenhuma alma viva aqui. Aí eles se afastam, aquela tensão, né, cara? Ele se vira e começa, pá, todo mundo se atira. O Joãozinho Bem é ferido, com vários tiros na região do peito e tal, e acaba tombando morto. Já o Augusto Matraga leva também vários tiros, mas não morre imediatamente. Leva tiros na barriga, na perna e tal, cai no chão também. O bando vai verificar, né, se o Joãozinho tá morto, certo? Ele morreu de fato. E aí, claro, levam ele embora sem molestar mais ninguém. A população da cidade, cara, daquele arraialzinho de Ralacoco, começa a endeusar o Augusto. Oh, meu Deus, esse cara é foda, esse cara é maravilhoso, esse cara é, meu Deus, fodástico, ele se redimiu, né, dos pecados dele. E além disso, gente, começam a chamar ele de Augusto Matraga, tipo metralhadora, tá ligado? Claro, aquela história que o povo aumenta, né? Ah, então, a ideia é de que a gente, né, deu 3 tiros, não, ele deu 28 tiros, matou 48 pessoas, entendeu? O pessoal aumentou a história. E claro, o Augusto morre no final dela. Legal? Gente, tem aqui o nome das personagens também para você dar uma olhadinha depois com mais calma, mas assim, ó, o que eu quero falar dessa análise do conto. Veja que esse conto, ele tem um fechamento em círculo, digamos assim, certo? Ele faz esse fechamento, circuito aí com aquele primeiro conto que nós falamos lá chamado Burrinho Pedrez. A ideia de que um único momento pode valer por toda uma existência. Então veja, tudo de ruim, tudo de errado, tudo de lazarentagem, digamos assim, que fez o Augusto Esteves, agora chamado Augusto Matraga, foi redimido. A remissão de toda essa vida de crimes que ele teve aconteceu com esse ato de sacrifício, né, que ele tem no final da história. Ele se transforma, então, misticamente em outra personagem. É justamente essa simbologia do homem, né, que busca o seu destino. Assim como Cristo, por exemplo, certo? Que foi mal visto, que foi enxergado como um homem subversivo e tal, mas, né, enfim, na crença religiosa, veio para salvar a existência de todo mundo e tal, entendeu? É mais ou menos essa ideia. É a persistência, é a fé dele, certo? Que ele tem, assim, uma função, sabe? Ele tem algo para fazer que levam ele efetivamente a purificar aí a sua alma no final da história, legal? O personagem é, então, bastante ambíguo, não é mesmo? Diferente daqueles grandes heróis, ele não é somente mal, nem somente bom. Ele não é somente fraco, nem somente forte. Não é somente covarde, não é somente heróico, entende? Ele é dualista, não é verdade? Assim como todos nós, ele tem essas características maniqueístas, né? Então é a ideia da dualidade, que representa muito o homem barroco, que é muito próximo também da realidade atual, que o Guimarães Rosa constrói o Augusto Matraga, o Augusto Esteves, né? A travessia, gente, é a temática desse conto. Aquele símbolo do infinito, tá ligado? Que parece um 8 deitado, assim, ó. É essa imagem que simboliza essa ideia do tal do Augusto se santificar, se purificar, se divinizar. E efetivamente ele alcança isso, não sem perder a própria vida para chegar a essa finalidade. Cara, esse conto é muito massa. E com ele, meu querido e minha querida, nós terminamos de falar dessa aulinha de hoje.
Eu espero que você tenha curtido, gostado, entendido e apreciado aí a nossa discussão acerca desses elementos. Muito obrigado aí pela companhia, pela audiência, pela paciência. Espero que isso te auxilie bastante aí na prova lá da Federal do Paraná. Tudo bem? Muito obrigado. Veja os outros videozinhos sobre os outros livros. Se tiver qualquer dúvida, tá aí no Instagram. Só me chamar por lá. Valeu? Valeu, galera. Boa prova para todos e todas vocês aí. Se cuidem. Até mais. Tchau.